a qualquer momento, fique à vontade. Esse não é um slide, um PowerPoint, então não tem como mandar o arquivo depois. É uma apresentação em Prezi, mas que está hospedado online para todos aqueles que tiverem o link, vocês vão conseguir acessar em qualquer outro momento depois, tá? Aqueles que, porventura, não conseguirem escanear o QR Code, pode depois me pedir o link que eu passo sem problema nenhum para todos os irmãos. Bom, meus queridos irmãos, para a gente ter um pouco mais de didática no nosso bate-papo de hoje, eu dividi, né, esse bate-papo em 5 pontos. Primeiro, nós vamos falar sobre o nivelamento do que é doutrina, e sobre o que é doutrina não é para o irmão Mauro Lerai, mas sim para os dicionários, né? Qual o significado da palavra doutrina. Seria irresponsável e até leviano a gente falar de doutrina maçônica se a gente não conseguir nivelar para todos os irmãos sequer o que é doutrina. Então, esse vai ser o primeiro ponto da gente desmistificar aí, talvez, alguns conceitos empíricos sobre doutrina, e a partir daí, sim, no segundo momento, conhecermos ou relembrarmos aqui, ó, tenho certeza que todos os irmãos já devem saber, mas relembrarmos no que consiste a doutrina maçônica, né? Quais são os 3 pontos que normalmente vão compilar essa doutrina maçônica. A partir daí, vou só então poder fazer a relação dessa doutrina maçônica com a doutrina dos ritos maçônicos. Será que são diferentes, igual, que complementam os ritos entre si? Tem doutrinas diferentes ou não? Obviamente, eu não vou conseguir falar de todos os ritos existentes, né? Só o GOB trabalha com 7 ritos, a CMSB, na maioria dos estados, com pelo menos 5. Enfim, eu vou, obviamente, me guardar o direito de falar pelo menos dos 3 ritos que são praticados hoje na grande loja, né? O rito escocês antigo e aceito, o rito de York, o monitor de web, né? Que é o York americano, e nós vamos falar também do rito alemão, o rito Schrader. Depois desse ápice, né, a gente já vai ter conhecido um pouco sobre doutrinas, depois sobre doutrina maçônica e a doutrina dos ritos, e aí eu vou ter o grande finale com 2 pontos. Primeiro, uma analogia, né, que eu chamo de dogma tree, que eu vou apresentar para vocês, e eu já tenho apresentado essa analogia em outras palestras minhas aí pelo Brasil todo, e, por fim, algumas questões reflexivas. Então, o ponto alto da palestra vai ser a reflexão. Se, no final de tudo, vocês não lembrarem nem o que é rito, que a gente viu antes, nem o que é doutrina, que a gente vai relembrar hoje, nem de doutrina maçônica, nem nada do que a gente falou no início, mas se conseguirem internalizar essas reflexões do final, então já vai ter valido a pena. Essa palestra de hoje é uma palestra, sobretudo, eminentemente reflexiva, e por isso as 2 questões que eu trago no final, elas vão ser muito importantes para finalizar esse bate-papo sobre doutrina maçônica e a doutrina dos ritos, tá? Espero que vocês estejam prontos, porque agora sim, nós finalmente vamos começar o nosso bate-papo. Prometo, meu irmão Lorival, me contentar em falar pouco, o professor fala muito, né? E encerrar, e talvez até em antes de 50 minutos, a partir desses 5 pontos. Vamos lá. Primeiro, o que vem a ser doutrina na prática, meus irmãos? Como eu disse, uma espécie de conceito de nivelamento, então eu trouxe 2 conceitos distintos sobre doutrina, né? Um constante no Aurélio, no dicionário muito comum, e outro no principal dicionário do Google, né? Que é o dicionário de Oxford. Quando você faz uma busca no Google, ele puxa mais de 90% das informações desse dicionário. Então, a gente vai comparar esses 2 conceitos sobre doutrina e internalizar isso para nivelar a partir desse ponto que todo mundo, todos os 195 irmãos que estejam nessa sala, saibam exatamente o que significa essa palavra doutrina antes da gente avançar para a doutrina maçônica, tá? Então, segundo o nosso mais antigo dicionário aqui, o Aurélio, uma doutrina nada mais é do que um conjunto de ideias. Ele até coloca a palavra coerente, né? Mas não significa que, se não forem coerentes, elas não serão a doutrina também. É um conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas ou ensinadas. É óbvio que isso daí é um conceito bem genérico, que também nos leva a crer que qualquer tipo de conjunto de ensinamentos podem ser doutrinários, desde que eles tenham ideias fundamentais ou centrais que vão balizar esses ensinamentos, ou que, de alguma forma, vão moldar o processo de ensino desse conjunto de conhecimentos que precisam ser repassados. Então, é algo bem simples para Aurélio, um conjunto de ideias fundamentais que, em algum momento, vão ser transmitidas. Já lá para o dicionário de Oxford, ele já vai um pouquinho mais além, né? Ele já puxa alguns outros conceitos, ou contextos, por assim dizer, políticos ou religiosos, enfim. Ele diz lá, não de maneira excludente, mas diferente, que uma doutrina é um conjunto das ideias básicas contidas num sistema filosófico, ou em um sistema político, ou em um sistema religioso,
ou em um sistema econômico, ou em qualquer outro tipo de sistema de ensinamento. No frigir dos ovos, na prática, é a mesma coisa. Os conceitos eles não são excludentes, como disse antes, né? Para que um esteja correto, o outro não precisa estar errado. Eles são apenas diferentes. Enquanto o Aurélio ele trata de maneira generalista, aqui já o dicionário de Oxford, em um dos subsignificados, por assim dizer, ele até chega a classificar como um conjunto de crenças e dogmas, e os dogmas nada mais vão ser do que as ideias centrais de uma doutrina. Tá? Então, qualquer tipo de ensinamento ele pode ser dogmático. Muitas das vezes, a gente tende a associar a palavra dogma às religiões, mas a palavra dogma, no seu significado literal, ele é o cerne, ele é o centro, ele é a base de uma doutrina, e a gente acabou de ver aqui que uma doutrina também não necessariamente é religiosa. Aliás, eu vi que aqui tem muitos profissionais, players, como eu costumo dizer, né, operadores do direito nas mais diferentes esferas, né, magistratos, advogados, enfim. E a doutrina, por exemplo, é uma palavra muito comum, muito utilizada, né, no direito, ou seja, um conjunto de ideias básicas contidas lá na Constituição ou numa tese de direito, enfim, numa doutrina específica de algum segmento da legislatura, enfim. Então, a doutrina, a gente precisa desmistificar que não é algo eminentemente religioso, mas sim um conjunto de ideias básicas, fundamentais, primordiais, precípuas, que vão estar contidas aí em algum sistema de ensinamento, seja ele qual for. Ok, meus irmãos? Eu acho que isso é um ponto fundamental e precisa estar incontroverso na cabeça de todo mundo para que a gente possa entender o que são as doutrinas maçônicas, tá? Poderia muito bem estar aqui no dicionário de Oxford, né? Contidas num sistema filosófico, contidas num sistema maçônico, seja ele qual for, e nós vimos que a maçonaria, apesar de ser um sistema, por assim dizer, enquanto instituição associativa, também sabemos que tem outros vários subsistemas, e aí são os pontos dos ritos que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Agora que eu acredito que a gente já conseguiu nivelar aí, que uma doutrina é só um conjunto de ideias fundamentais de um sistema, a gente pode finalmente passar para o nosso segundo ponto, né? O ponto talvez que os irmãos esperavam mais, né? Ou estavam mais ansiosos por conhecer ou relembrar, que são as doutrinas maçônicas. Apesar de ali estar no singular, a doutrina maçônica, antes mesmo de dar o zoom naquela parte do texto, eu já lhes advirto, perdão. Meus irmãos, não há uma doutrina maçônica, há várias doutrinas maçônicas que são temporais, que são geográficas, que são culturais, enfim, elas variam de acordo com uma série de questões ou de quesitos, e a gente vai tentar, obviamente, fazer uma transversalidade naquelas doutrinas que, por assim dizer, estão apreciadas ou apresentadas na maior parte dos orientes, né, das jurisdições, das potências, das obediências, seja lá como a gente queira dar nomenclatura para essas instituições maçônicas espalhadas pelo mundo todo. Pois vamos lá. Doutrina maçônica. Bom, nós já vimos que doutrina é um conjunto de ideias fundamentais. E na maçonaria, esses conjuntos de ideias fundamentais, eles vão estar distribuídos em procedimentos, em normas, em regras e preceitos, mas, sobretudo, subdivididos em dois pontos principais: nos princípios maçônicos e nos preceitos maçônicos. Ora, meu irmão Lerai, você pode perguntar, mas princípio e preceito não são a mesma coisa? De maneira nenhuma, meu irmão. E nós vamos ver essa diferença agora. Mesmo os princípios maçônicos ainda podem ser divididos em outros 3 pontos, e todos eles parte da doutrina ou das doutrinas maçônicas que nós vamos desmistificar agora. Já os preceitos não. Os preceitos eles são quase que universais. É até engraçado a gente chamar de maçonaria universal, porque de universal parte-se do pressuposto que há uma homogeneidade, né? Que é algo que está espalhado por todo o universo, ou pelo menos pelo nosso planeta, por todos os países, e se há algo que a maçonaria não é homogênea, ela é muito heterogênea em todas as partes, mas ainda assim nós vamos ver que os preceitos maçônicos, mesmo diante de toda a heterogeneidade da maçonaria contemporânea, eles acabam sendo transversalizados em todos os pontos. Já os princípios não, eles ainda vão se diferir um pouco. Vamos lá, que eu acho que vocês estão ansiosos, tanto quanto eu. Bom, vamos começar então, né, a primeira parte dessa divisão dupla sobre a doutrina maçônica a partir dos princípios. E os princípios, eles são os
fundamentos, as bases, né? Os requisitos básicos, aquilo que vai dar sustentação à nossa instituição, e os preceitos nós vamos ver que são outras coisas. Então, quando a gente fala em princípio, vamos falar sempre em sustentação, em bases, e naquilo que dá sustentabilidade para a nossa instituição. E esses princípios maçônicos, eles podem ser divididos em 3 pontos, como disse antes. Nos valores maçônicos, muitas das vezes compartilhado ao longo dos séculos nos seus slogans, ou nos seus lemas. Quem escreveu sobre isso há pouco tempo atrás, aí, com um título muito curioso, até num artigo científico, foi o nosso irmão Kenio Ismail, né? Porque o artigo é assim: a maçonaria está perdida, mas é bem legal porque ele fala justamente desses valores maçônicos que são diferentes em parte do mundo, inclusive seus slogans e lemas, etc. O segundo ponto são as virtudes maçônicas, que também são diferentes, dependendo da jurisdição, do continente, de onde se estude ou se pesquise, até dentro de uma linha temporal. E, por fim, os landmarks, que esses, então, são muito diferentes em todas as jurisdições, por assim dizer, mesmo na América Latina, onde a gente tem uma predominância, né, devido a uma forte influência francesa dos landmarks de Maquis. Ainda assim, mesmo na América Latina, a gente tem na Colômbia, por exemplo, outro tipo de autor de landmarks, e a gente vai ver isso. Então, os princípios eles vão se dividir em valores, em virtudes e em landmarks. Esses 3 pontos, eles são aqueles 3 pontos que vão dar sustentação para as instituições maçônicas, né? O ponto de partida. A partir deles, todos os outros quesitos vão ser discutidos, vão ser trabalhados, ensinados, etc. Então, se há um paradigma maçônico fundamental para criar os dogmas e a doutrina maçônica, ou as doutrinas maçônicas, eles vão estar certamente contidos nesses 3 pontos. Com relação aos valores, meus irmãos, como disse anteriormente, eles são muito disseminados através dos slogans, né? A maçonaria brasileira, por ser uma maçonaria adoniramita de nascença, né, que veio da França, e depois o rito moderno, e depois ainda presença de alguns outros ritos que vieram depois para cá, o rito de Schrader mesmo, o rito inglês antigo, depois a gente teve brasileiro, enfim, o escocês foi o que se predominou, e apesar de um rito muito antigo, o York muito recentemente veio para o Brasil, há cerca de 2, 3 décadas atrás. Mas, apesar dessa influência francesa, o lema ou slogan maçônico nacional brasileiro, ele não é o lema ou slogan que representa os valores mais compartilhados no mundo. Tá? Os mais antigos e mais compartilhados no mundo, sobretudo com toda a maçonaria saxã, ou toda aquela maçonaria que, diferentemente da nossa, latina, e a Brasil faz parte da América Latina, toda aquela maçonaria que não teve influência francesa, mas teve influência inglesa muito forte, né, e depois até americana para outros territórios, ela tem um lema diferente, ou seja, contendo valores primordiais diferentes, e esses valores eles são amor fraternal, né, brotherly love, também às vezes traduzido só como fraternidade, relief, que é amparo, mas pode ser alívio, assistência, enfim, depende da tradução. Se a gente for fazer traduções não literais, pode ter vários significados. E truth, verdade ou mesmo lealdade. Tem algumas traduções, depende muito do contexto para a palavra truth, né? Aqueles irmãos que, assim como eu, têm mais proficiência na língua inglesa, sabe que em alguns poucos contextos a palavra truth pode ser considerada lealdade, né? Se a gente fosse fazer uma tradução literal mesmo, esses principais valores basilares aí da maçonaria inglesa saxã, que foi a mais disseminada no mundo ao longo dos séculos, é amor fraternal, amparo e verdade. Baseado nesses 3 valores, todo o trabalho maçônico ele é desenvolvido. Mas, meu irmão Leray, aqui na maçonaria brasileira a gente tem liberdade, igualdade e fraternidade, né? Diferente. Bom, esse lema ele é um lema, mesmo para a maçonaria francesa, ele é um lema criado tardiamente, né? Ele não foi valores maçônicos impostos à sociedade ou imposto à própria maçonaria, mas ele foi um slogan político, né, da Revolução Francesa, apesar de com forte influência de alguns importantíssimos membros da maçonaria, mas nós sabemos que não foi um movimento maçônico institucional, né, mas sim de alguns maçons que compunham esse movimento. E como
obviamente, a Revolução Francesa surtiu o efeito que queria, muito rapidamente a própria maçonaria francesa passou a adotar, né, esse lema, esse slogan, por assim dizer, e internalizar esses valores e disseminá-los. E quando a maçonaria francesa veio para o Brasil, e aí, obviamente, esse lema veio junto. Então, nós temos já aqui uma diferença em um lema, mas, Mauro, o que só um lema, um slogan, o que isso tem a ver, de fato, com o paradigma, né? Com de alguma forma, os preceitos ou os fundamentos maçônicos, enfim, tem muita coisa a ver, porque é a primeira coisa que se aprende sobre a doutrina maçônica, é aquilo que vem na frente, inclusive, do próprio nome maçonaria, na frente, inclusive, do próprio conhecimento do não maçom, do não iniciado, antes de se tornar iniciado. E aí é muito importante que a gente comece também a ter esse hábito de não chamar o não maçom de profano, né? Porque aí ele só é profano para um ou outro determinado rito, que existe algum procedimento de sagração ou de consagração do próprio obreiro, quando iniciado, que é o caso, no meu caso, quando fui iniciado no rito escocês, a maioria dos irmãos aqui, os próprios templos, né, são sagrados, ressagrados e etc. Mas em tantos outros ritos não há esse procedimento, então para ficar mais fácil, basta a gente chamar de não maçom, né, ou de candidato, enfim. Em alguns ritos específicos nós temos aí o profano e o sagrado, né? Então, mesmo antes desse profano ou não maçom conhecer a maçonaria em si, a primeira coisa que ele acaba tendo contato são com esses valores expressos nesses slogans. E isso, de fato, é muito vivido, sobretudo na maçonaria saxã. Se na maçonaria latina talvez a gente não dê tanta importância, ou não sei, todos, alguns só, a esse lema, né, liberdade, igualdade e fraternidade, olha, a maçonaria saxã leva muito a sério esse lema de amor fraternal, amparo e verdade, inclusive, sobretudo o amparo e o amor fraternal, né, em que é baseado todos os trabalhos de filantropia da maçonaria saxã, normalmente amparado nesses dois valores basilares que seguem nos seus slogans, nos seus lemas fundamentais. Então, os valores, eles são um ponto, né, da doutrina maçônica, e existem vários outros, como eu disse, e a gente vai tratar dos outros dois agora, pelo menos. Segundo ponto são as virtudes, e aqui nós também temos algumas diferenças geográficas, né, no mundo. Então, as virtudes cardeais, por assim dizer, e não tem a ver com aquelas virtudes cardeais lá da ordem Demolay, que são diferentes, e nós temos alguns sociólogos, psicólogos, filósofos aqui na sala, e talvez tenham estudado mais, ou até os profissionais da área do direito estudaram mais Platão, vão saber que quem usou pela primeira vez essa expressão foi Platão, né? Então, nós temos aí as virtudes platônicas, que não são muitas, na verdade, elas são só 4. E essas virtudes platônicas, ao longo dos séculos, pelo menos nos últimos 2 séculos e meio, foram incutidas na maçonaria e, de alguma forma, transformadas como parte fundamental da doutrina maçônica, seja ela qual for geograficamente, seja de influência francesa ou inglesa, a gente vai ver essas virtudes maçônicas sendo trabalhadas, né? Temperança, fortaleza, prudência e justiça. Para quem não lembra lá dos diálogos platônicos, tem até as figuras, né, das estátuas, cada uma como se fosse uma musa grega representada por cada uma dessas virtudes, né? Temperança, fortaleza, prudência e justiça. E algum tempo depois, nós tivemos a adição, já relativamente recente na história, né? Cerca de 100 anos, pelo menos, a maioria dos autores eles têm opiniões pacificadas, né? Alguns dizem que é um pouco mais, outros um pouco menos, mas a maioria dos autores tratam aí as próximas 3 incluídas, a fé, a esperança e a caridade, que vieram a ser incutidas como virtudes maçônicas já nos últimos 100 anos. Então, hoje, né, se a gente for falar de maneira contemporânea, século XXI, né, segunda década do século XXI, a maior parte das jurisdições maçônicas no mundo, elas trabalham 7 virtudes: fé, esperança e caridade, junto com as 4 virtudes cardeais platônicas. Mas não se assustem se em muitas jurisdições, sobretudo aquelas mais tradicionalistas, vocês encontrarem só as 4 primeiras, porque elas, de alguma maneira, vêm incluindo isso como tradição uníssona, né, e imutável, por assim dizer, pelo menos até hoje, né? E eu costumo dizer que na maçonaria nada é imutável, pelo menos a gente não tem nenhum tipo de prova sobre isso, porque ao longo do tempo muitas coisas já mudaram, a gente não sabe o que pode mudar amanhã, né? Esperamos que pelo menos a doutrina que a gente está estudando aqui, as virtudes e valores, sobretudo, possam não mudar nunca.
Pois bem, meus irmãos, então esse é o outro ponto da doutrina maçônica que vão complementar aqueles valores que nós vimos e os valores, como eu disse, que precedem a própria maçonaria na hora de se conhecê-la, mesmo que superficialmente, mesmo que ali no nível básico e fundamental você já conhece os valores, as virtudes, por outro lado, elas são trabalhadas já desde que aquele recém-iniciado, aquele neófito é apresentado à maçonaria. Muitas dessas virtudes já são apresentadas nas cerimônias de iniciação aos neófitos, em vários ritos diferentes. Então, pouquíssimos ritos, raríssimas exceções, não apresentam essas virtudes logo no processo de iniciação, deixando aí um indício fortíssimo de que essas virtudes elas são parte fundamental, né, da doutrina maçônica, independente do rito em que a gente esteja trabalhando. E, por fim, mas não menos importante, nós temos aqui os landmarks, como terceira base, como se fosse um tripé dos princípios, né, dos fundamentos da doutrina maçônica que são trabalhados no mundo todo, né? E os landmarks, eles são, como é que eu posso dizer assim, inexcludentes. Então, eu não conheço uma jurisdição, uma potência, uma obediência maçônica que não trate de landmarks. O que vai haver diferença é o tipo de landmark, o autor, a quantidade, enfim, aquilo que o landmark vai dizer ou não. Então, os landmarks também são fundamentais na doutrina maçônica, né? Apesar deles serem, às vezes, até controversos, porque, de repente, algum landmark ele vai ser excludente a outro. Algum irmão aí ligou o microfone, meu irmão Rafael, se puder mutar aí o restante, eu agradeço. A gente está ouvindo, inclusive, uma conversa aí ou uma TV. Bom, não encerrou, mas vamos continuar. Vocês continuam me ouvindo bem, né, meus irmãos? Façam um joinha aí, ou liguem o áudio, me digam se sim ou não estão conseguindo ligar o áudio, mas falem no chat, né? Se sim mesmo com essa pequena diferença de som. Pois bem, meus irmãos, esses landmarks, como eu vinha dizendo, eles às vezes são até controversos, né? Então, há landmarks de jurisdições que eles são excludentes mesmo com landmarks de outra, eles não conversam entre si. Por exemplo, nós temos algumas obediências maçônicas que não tratam de um landmark que é muito importante para muitas outras, que é, por exemplo, a crença no grande arquiteto do universo. Então, isso por si só, essa diferença já vai excluir, né, uma obediência, por assim dizer, da outra, nos princípios basilares. Isso é bem bacana da gente ver. E até para um registro histórico, né, a própria palavra landmark ela só foi aparecer em 1720 e ela não durou muito não, porque na primeira reforma, lá em 1723, né, na Assembleia Geral, de 25 de novembro, ela já foi substituída por outra palavra, né, pela palavra rule, que é regra, uma palavra mais objetiva, mais simples, e sem dar nenhum tipo de explicação do que seriam esses landmarks, né? E também é um interesse relativamente recente dos autores e pesquisadores maçônicos dos últimos 100 anos para cá. Antes disso não se dava muita importância histórica, por assim dizer. Nós temos poucos registros, não que não se discutisse, mas pelo menos nós temos poucos indícios sobre a palavra landmark, né? Enfim, então, o que é importante a gente saber sobre os landmarks, né, para ter certeza da diversidade deles? A nossa grande loja, a nossa jurisdição, ela trabalha com os landmarks de Albert McKee, são 25, mas não é só a nossa jurisdição, né? Eu não conheço nenhuma jurisdição de grande loja, eu acho que o próprio GOB e a Comab, todos trabalham com os landmarks de McKee no Brasil. Talvez, pelo menos dessas 3 obediências, né, algumas outras obediências que não são reconhecidas, né, por essas 3 principais e maiores, trabalham com outros tipos de landmark. Eu não gosto de chamar de espúria, né? Aprendi isso, inclusive, com o nosso querido irmão Lúcio Portela, porque alguém deu uma carta constitutiva para essa obediência, né? Mesmo que não sejamos nós e que nós não concordemos com a sua regularidade de origem ou de prática, mas alguém deu, né? Então, ela é regular em algum ponto para alguém. Então, nós temos algumas jurisdições, mas não são essas principais. Se a gente for falar de GOB, Comab e CMSB, no Brasil, todo mundo trabalha com Albert McKee, e na América Latina, de maneira geral, a esmagadora maioria, por influência francesa, como eu disse, acabaram adotando, em determinado ponto da história, esse autor como principal autor de landmarks. Mas se a gente for ver, o próprio Albert Pike aí só tinha 5 landmarks, né? Não 25, ele escreveu sobre isso. Alexander Bacon, outro famosíssimo escritor maçônico, e que inclusive prestou seus landmarks para algumas grandes lojas, hoje não mais
em uso, mas só tinha 3 landmarks, e aí várias grandes lojas, por exemplo, dos Estados Unidos, que nem tem aí como é que eu posso dizer, uma consonância entre si, né? Cada uma adota quantidades de landmarks diferentes, de autores diferentes, né? Com preceitos diferentes. Então, isso é muito importante, muito mais de maneira educativa, só para os irmãos saberem que, às vezes, a gente trata tanto de landmark como sendo algo imutável, que parece assim que é a mesma coisa no mundo todo e todo mundo só trata disso, mas, na verdade, não é. É a nossa realidade, nós juramos obediência aqui à nossa jurisdição, que atua com isso, e a gente deve respeito, tem que conhecer e tem que praticar, mas, ao mesmo tempo, como investigadores da verdade, a gente deve saber que há outros no mundo, outras situações, que a maçonaria não é só a maçonaria que a gente pratica aqui, né? Que há uma maçonaria global e a gente precisa conhecê-la. Então, há vários tipos de landmark diferentes, esses são só alguns exemplos, inclusive, isso aí está na revisão, na segunda edição revisada aí do livro do Nicola Aslan, de 2010, né? Pode até ter tido alguma mudança, já fazem quase 11 anos da publicação do livro, mas certamente não muito diferente aí, a gente ia continuar com essa pluralidade, heterogeneidade com relação a landmarks, mas, de qualquer forma, meus irmãos, os landmarks continuam sendo basilares na doutrina maçônica, tanto quanto os nossos valores, tanto quanto as nossas virtudes. Se vocês aí abrem aqueles, sobretudo do livro do rito escocês, abrem lá o ritual do grau 1, vocês vão ver, além de virtudes maçônicas, de conduta, e a gente vai já falar disso, de conduta e moral maçônica, vai ver logo nas primeiras páginas os landmarks, deixando claro que aquelas regras contidas ali são fundamentais no nosso ensinamento. Logo, quando nós acabamos de descobrir, de nivelar que ideias fundamentais num sistema de ensinamento faz parte da doutrina, é óbvio que landmark fazem parte, são componentes, são do mix da doutrina maçônica, e isso aí de qualquer rito, como eu disse. Né? O que vai mudar são os tipos de landmark, mas landmarks, né? A variável landmark continua sendo uma variável fundamental nas doutrinas maçônicas. Então, a gente fecha aí doutrinas maçônicas com 3 principais variáveis, e eu coloquei um asterisco lá embaixo, mas o que é isso, meu irmão Lerai? Bom, são as declarações de princípios, que o nosso irmão Lúcio Portela poderia dar uma palestra só sobre isso. As declarações de princípio, elas são comumente exigidas em processos de relações exteriores, para reconhecimento, né, para regularidade, enfim, entre essas obediências maçônicas, né? Normalmente tem até um mini padrãozinho, né, com uma declaração aí de 5 a 7 princípios fundamentais que são admitidos por várias obediências maçônicas e acabam precisando ser reconhecidas na outra, para que ela, assim, possa dar algum tipo de regularidade prática, né, nas atividades daquela obediência, naquela jurisdição, enfim, naquele país e etc. E essa declaração de princípios, muitas das vezes, vão estar contida de elementos que estão nos valores, nas virtudes e até mesmo, por que não, nos landmarks maçônicos. Esse aqui é um extra para que vocês saibam, né? Essa declaração de princípios, ela não é avulsa, ela não é alheia, não é com nada novo, né? A nossa própria grande loja maçônica do Estado do Maranhão tem sua própria declaração de princípios, né, que o nosso irmão Lúcio Portela sempre emite aí nas nossas documentações, nos pedidos de reconhecimento. Isso é muito importante, né? Algumas obediências têm no próprio site, você vai pesquisar em sites de obediências maçônicas no mundo todo, e a maioria deles tem a sua declaração de princípios no próprio site, para tornar essa informação pública sobre esses princípios, esses fundamentos basilares daquela instituição. Bom, e essa é só a primeira parte, meus irmãos. Passei aí quase 20 minutos falando dos princípios enquanto elementos da doutrina maçônica, mas outro elemento fundamental, talvez até o principal, numa linha do tempo, por assim dizer, são os preceitos maçônicos. E olha, meus irmãos, esses aqui não mudam de acordo com o rito, não mudam de acordo com região, não mudam de acordo com linha do tempo, não mudam, né? Os preceitos maçônicos, eles, diferentemente dos princípios, que são fundamentos, os preceitos, eles são obrigações. Normalmente, na maçonaria, preceitos são sempre obrigações relacionadas a 2 variáveis: a conduta e a moral. Os próprios conceitos de maçonaria, dos mais diversos autores e obediências, eles já citam a maçonaria em si como um sistema de aperfeiçoamento moral, ou um sistema de moral. A nossa própria grande loja maçônica do Estado do Maranhão, nesse ritual aí que foi feito, acho que é a época do irmão Nonato, não lembro, Bolivar, foi feito em conjunto com todas as grandes lojas do Nordeste, declara isso lá.
né, que a maçonaria é um sistema de moral. Eu vou até trazer esse conceito daqui a pouquinho, ou pelo menos resumir uma parte dele, né? Então, esses preceitos maçônicos, eles são o segundo elemento fundamental da doutrina maçônica. Primeiro, são os princípios, que podem ser divididos em três: virtudes, valores e landmarks, e o segundo são os preceitos, que são essas obrigações. Na verdade, esses preceitos, essas obrigações, meus irmãos, muitas vezes vão ser lembradas e relembradas ao longo de todas as instruções, em todo pequeno ou grande ensinamento maçônico. É baseado nisso, eminentemente, que a maçonaria no mundo continua se desenvolvendo, né, se perpetuando, através de uma obrigatoriedade por parte de todos os seus membros de seguirem uma conduta, né, específica, de seguirem uma moral pré-determinada. E olha que essa moral, meus irmãos, também é relativa, né? Para aqueles filósofos ou sociólogos, o próprio estudo da ética e da moral já tem lá a teoria da ética relativa, né? Porque a moral, ela também ela é um tanto quanto geográfica. Imagina só que o que é moral, imoral ou amoral, ele vai mudar, por exemplo, do Brasil para, sei lá, o Oriente Médio. Aqui, por exemplo, não só imoral, como é até crime ter duas esposas, né? Não, meu irmão Bonfim, que é juiz, né? Lá no Oriente Médio, não. A pessoa pode ter 7, 6, 5, quantas quiserem. Então, se a moral ela é relativa, né? Ela é temporal, ela é geográfica, na maçonaria também, em algum momento, a gente vai ter algum tipo de diferença pequena nessas condutas morais, mas ainda assim essas condutas morais elas têm uma certa linealidade ao longo do tempo. Pelo menos eu achei, fiz uma vasta pesquisa há um tempo atrás e achei muito pouca diferença, né? Sobretudo porque a conduta é uma conduta de retidão, é uma conduta de humildade, é uma conduta de aperfeiçoamento, e isso aí, independente da parte do mundo, sempre vai tratar desse tipo de coisa. Portanto, eu digo que os preceitos, eles são até mais importantes no dia a dia, no mundo real, na prática do maçom, do que os princípios, porque são esses preceitos que vão transformar o indivíduo. E, ora, é sobre isso que se trata a maçonaria, né? Da transformação individual, da melhoria contínua desse indivíduo em algo melhor, socialmente melhor. Se fala tanto em melhorar a humanidade, né? Em tornar feliz a humanidade, mas como diz meu amado irmão Galvão, a gente não tem como mudar o mundo se não mudar o homem. Então aqui a gente está falando de uma transformação individual mesmo. Os irmãos e o sistema maçônico, eles só serão uma ferramenta, um meio para essa mudança, mas que sem, né, aquela aptidão, aquele engajamento do agente principal, que é o próprio indivíduo, isso não vai acontecer. Então, os preceitos maçônicos, eles são fundamentais na doutrina maçônica, mais até que os princípios. Os princípios, como diz o Luiz Carlos, né, e até o Átila, um irmão lá da Ostler, apresentou um trabalho sobre isso, eles são quase como um regramento jurídico ali, algo de fundamentos mesmo, a ser seguido e tal, mas na prática são os preceitos que são cobrados, são os preceitos que são avaliados, né? Sobretudo com aquela avaliação que a gente chama de avaliação social no dia a dia, né? Sobre o comportamento, a conduta. Isso é que pode gerar exclusão ou isso é que pode gerar inclusão dentro do contexto maçônico. Veja, na maçonaria ninguém vai ser excluído por não ser estudioso. Na maçonaria ninguém vai ser excluído por não conhecer de cor e salteado o ritual, por não conhecer de cor e salteado o estatuto, o regulamento geral ou os landmarks, mas ele certamente será excluído se ele não, né, não apresentar uma conduta dentro do esperado por aquele grupo social, se ele não apresentar uma avaliação da moral dentro daquilo que se apregoa naquele contexto. Por isso que eu digo que os preceitos dentro da doutrina maçônica, eles, numa linha do tempo, eles vão ser mais importantes até no dia a dia, na prática, no mundo real, do que os princípios, tá, meus irmãos? Então, a doutrina maçônica, para encerrar, lembrando que doutrina é única e exclusivamente um conjunto de ideias centrais, de fundamentos de determinado sistema, e a gente está falando de uma doutrina maçônica agora, ela depende eminentemente de duas variáveis, dos princípios e dos preceitos. Os princípios ainda dependem de valores, virtudes e landmarks, e os preceitos de obrigações de conduta e de obrigações de moral. Portanto, os preceitos são obrigações sociais e comportamentais, tá? Por fim, da parte teórica, por assim dizer, da reflexão teórica, antes da gente entrar na reflexão mais individual e internalizadora, mais próxima do vitriol, nós vamos falar de algumas doutrinas dos ritos específicos, né? E aqui, meus queridos e amados irmãos, são coisas complementares, tá? Porque todos os ritos, eles são
abraçados, eles são hospedados dentro de uma obediência maçônica, que os recomenda, que os valida, né, que os regula. Então, obviamente, que essa doutrina maçônica constante de princípios e de princípios e de preceitos, eles vão abraçar esses ritos que, em algum momento, eles vão ter uma complementaridade, tá? Eles vão ter alguma coisa a mais, é só para vocês não acharem que é uma coisa nova, diferente, não. Todos os ritos vão levar em consideração essa doutrina geral da maçonaria, baseada em princípios e preceitos, mesmo que ela difira de acordo com o local. Então, os ritos, como disse, são muito diversos, quando eu estava falando ainda da trilha de aprendizagem lá no início, então eu vou me dedicar a falar um pouquinho apenas das peculiaridades doutrinárias dos ritos que nós praticamos na Glema, né? Apesar de que talvez tenha alguns irmãos aqui de fora da nossa jurisdição, mas aí eu já peço até minhas escusas a esses irmãos e me coloco à disposição para a gente bater um papo aí no futuro, em outro momento mais adequado, sobre os outros ritos, né? Mas eu acredito que, como são esses 3 trabalhados aqui, mais de 90% dos irmãos que estão nessa sala são da Grande Loja do Maranhão, é mais bacana a gente falar sobre isso. Então, nós vamos falar sobre essas doutrinas desses ritos. Tive um pouco mais de dificuldade com o rito de York, né? Porque os rituais que nós temos na Grande Loja ainda não são os rituais aprovados pela Grande Loja, chancelados, né? São os rituais lá que foram autorizados a serem utilizados aqui, lá do João Guilherme, do Kenny, enfim, logo na fundação da Fidelitas e da nossa outra loja lá do interior do estado também, que me fugiu o nome agora, mas foram 2 lojas fundadas concomitantemente ao mesmo tempo aqui na nossa jurisdição. Então, eu fui buscar, de fato, lá o monitor de web e aquilo que deu origem para o monitor de web, né? Que são os compêndios lá do William Preston, enfim, para falar um pouco desses princípios basilares, né? Portanto, da doutrina um pouco desse rito que deriva lá do rito inglês antigo. Vai ficar mais fácil para os irmãos lembrarem aí do rito escocês, porque é o rito mais praticado, então vou começar por ele, né? O rito escocês, no próprio ritual de aprendiz maçom aí, que todos os irmãos podem ter à mão, não sei se está na pasta, se está guardado no carro, em algum lugar, mas podem consultar, ele tem 5 princípios fundamentais, está lá descrito, não lembro a página de cor, mas é bem facinho de achar, eu estou até com o ritual aqui, se for o caso, daqui a pouquinho eu até procuro, né? Quando ele fala da maçonaria de maneira geral, né, enquanto estrutura administrativa, social e etc., o rito escocês antigo e aceito, ele trata lá sobre, logo nas suas primeiras páginas, por assim dizer, explicativas, ele fala sobre Deus e religião, sobre autoridades, tanto civis quanto maçônicas, né, do respeito a elas, enfim, da conduta e da moral, como preceitos que nós vimos, e conceitua a maçonaria, logo no início, só que ele conceitua a maçonaria de 2 formas. Primeiro, enquanto instituição, né, como associação civil, aqui está só um resuminho, tem um parágrafo enorme lá, mas como uma associação de homens unidos por laços fraternais, e depois fala desse sistema de moral, de ensinamentos morais, ou seja, reforçando aquilo que são os preceitos doutrinários da maçonaria de maneira geral, obviamente o rito escocês antigo e aceito se abraçando com isso. Pra vocês terem uma ideia, no estatuto das grandes lojas mais antigas, né, e que levaram mais tempo para serem modificados, eles nem levavam em consideração outros ritos. Então, o próprio estatuto já falava do rito escocês antigo e aceito em si, único e exclusivamente. E esse era um exemplo da própria grande loja maçônica do estado do Maranhão. Eu sei que já está passando aí por uma reforma estatutária, eu estou aí muito ansioso, né, e feliz com a comissão que está trabalhando, porque isso já vai ser um ponto a ser corrigido, né? Já são vários ritos, mas lá no estatuto está como se fosse um só. Né? Mas aí até se confunde um pouco na nossa jurisdição os princípios, né, fundamentais, que vão ser a doutrina do rito escocês antigo e aceito, para os princípios fundamentais que vão ser a doutrina maçônica de maneira geral. O próprio site do Supremo Conselho, né, do rito escocês antigo e aceito, lá do grau 33 para a República Federativa do Brasil, que nós temos aqui o nosso membro efetivo, nosso irmão Malbataan, ele, quando no site antigo, ele tinha lá os princípios fundamentais do ré, já no novo não tem, já teve uma mudança, né? Mas eles são muito parecidos. Se você for ver os estatutos da maioria das grandes lojas, eles vão conter exatamente as mesmas coisas, se confundindo um pouco com esses princípios fundamentais do rito escocês antigo e aceito, e eu já expliquei por quê para vocês quando falei da historicidade, né, da influência francesa na maçonaria brasileira. Então, os princípios do ré, constante lá no livrinho de aprendiz, né, no ritual de aprendiz, essa é a fonte, ele tem 5 pontos só 5 princípios, né?
existência de um princípio criador, é óbvio que não está só assim, né? São parágrafos grandes, e eu, para não vou poluir a tela aqui, então colocando só pequenos tópicos. Depois, nenhum tipo de limite à investigação da verdade. Terceiro, acessibilidade a homens de todas as classes e crenças, isso é um princípio, logo, parte da doutrina. Proibição de discussão sobre matéria política ou religiosa dentro dos templos, né? Lá no caso do rito escocês são templos, então é proibido esse tipo de debate. E aí nem tem o termo político partidário. Veja, a gente vai ter isso em outros ritos, mas no rito escocês, política de qualquer jeito, né? Então, às vezes, a gente vê alguns irmãos, não pode, pode sim, só não pode discutir de partido. Não, meu irmão, lá é explícito, né? É explícito, não pode discutir, né? É proibido qualquer matéria político-religiosa dentro dos templos, está escrito lá no quarto princípio do rito escocês antigo e aceito. E, por último, quinto, combate a todo tipo de ignorância, né? Ignorância em todas as suas modalidades. Lembrando aos irmãos que tiverem com o ritual na mão aí, que isso são parágrafos extensos, e eu resumi numa pequena frasezinha a essência principal desses parágrafos, para que a gente pudesse ser mais sintético aqui na apresentação desses princípios do REA. Se você for ver, esses princípios do REA aqui, eles se confundem com muitas declarações de princípios de instituições maçônicas. Né, alguns desses princípios estão, inclusive, na nossa declaração de princípios da Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão, o que é muito bacana, porque mostra que há uma sincronicidade, né? Há uma convergência, que nós não estamos falando duas línguas diferentes, e esses princípios eles não são excludentes à maioria dos outros ritos, que inclusive nem são praticados aqui ainda, mas se vierem para cá, eles não excluem esses princípios do rito escocês antigo e aceito. Então, como vocês podem ver, o rito escocês antigo e aceito ele vai até se confundir um pouco com esses valores e princípios da maçonaria de maneira geral, né, que compõem a sua doutrina, por assim dizer, porque o próprio rito antigo, o escocês antigo e aceito, se confunde com a história da maçonaria latina, sobretudo a maçonaria brasileira, ao longo do tempo. No rito de York, os princípios, como disse, foi o mais difícil de eu achar. Né? Eu consegui um artigo aí, depois de muita pesquisa, de 1915, né? Consegui traduzi-lo, porque ele não está nem em português, está numa revista científica, e eu consegui traduzi-lo para extrair alguns pontos, né, dos chamados princípios prestonianos, né, de Preston. Então, tem alguns irmãos que não conhecem o rito York aqui ainda, e eu os convido para conhecer, que é um rito belíssimo, né? E pode complementar bastante os valorosíssimos ensinamentos lá do rito escocês. E para quem não conhece o rito de York, né, ele é conhecido lá nos Estados Unidos da América como monitor de Webb, porque foi Thomas Smith Webb quem compilou esses ensinamentos, né, que depois quase que se padronizaram, por assim dizer, por toda a América do Norte e por todos os outros territórios influenciados pela América do Norte. Né? Só que Thomas Smith Webb ele não criou isso, tá, meus irmãos? Ele não tirou isso do nada, do zero, ele não inventou. Pelo contrário, ele só deu publicidade, né, de escritos de outro ilustre maçom, e aí o inglês William Preston. Né? Então, o Thomas Smith Webb chegou a publicar 7 edições, né, de compêndios dos escritos do William Preston, e por isso também a maçonaria americana, as Blue Lodges, são conhecidas também como maçonaria prestoniana, né, que trabalha lá o monitor de Webb, que é baseado nos ensinamentos de William Preston. Né? Bom, como objetivo principal, e aí é bacana porque isso difere um pouquinho, não de maneira não excludente, de outros objetivos principais de outros ritos, o monitor de Webb lá, o rito de York americano, eu gosto de falar York americano porque se tiver alguém do GOB aqui, né, eles criaram outro rito a partir do Emulation Craft, então a gente tem o York do GOB, né, que é um conjunto de ensinamentos um pouco diferente, até parecido, mas um pouco diferente do York americano, do monitor de Webb. Então o objetivo lá da maçonaria para Thomas Smith Webb e William Preston, e por conseguinte a maioria dos maçons norte-americanos, que é a maçonaria mais populosa do mundo, é difundir a luz do conhecimento entre os homens. Olha só, a gente vai trabalhar combate à ignorância de várias formas, muitas vezes através de remissão, né, moral, de conduta, de tolerância. Lá não, lá o foco é conhecimento. Né? Então, trazer luz do conhecimento
e que só o conhecimento vai conseguir combater a ignorância. Esse é o objetivo principal, né, do monitor de web, e até como a sua própria conduta, né? Bom, nesse artigo lá, numa tradução não literal aí, que teve o título A Filosofia da Maçonaria de William Preston, foi publicada na primeira edição, logo no volume 1, em janeiro de 1915, numa revista científica que foi até descontinuada, ela não existe mais, né? Que é The Builder Magazine, que era uma revista associada a uma das lojas na Quattro Coronati, né, que não está mais em atividade na Inglaterra, tratava desses princípios prestonianos, né, os princípios de William Preston para a maçonaria. E são 4. São princípios interessantes que, de fato, a gente vê no monitor de web, no rito de York, né? Aquele objetivo principal, ele é um desses princípios, ou seja, um complemento a todo aquele conjunto aí, de princípios fundamentais da maçonaria, né, da doutrina maçônica, mas exclusivamente mais acentuada no rito de York, é a razão como ideia central para todo o pensamento filosófico. Isso aqui é muito interessante. O segundo, então, e tem muito a ver também com o momento histórico em que tudo aquilo foi produzido, né, o momento do formalismo, até mesmo nas obras de arte, nas ciências, etc., ele é um rito que ele preza pela retórica formal e pela reprodução oral. Vocês sabiam que nos Estados Unidos não tem ritual, meus irmãos? Lá é tudo, ouviu, replica, tudo decoradinho, bonitinho. As próprias Brazilian Lodges, que tem umas lojas lá, sobretudo lá na grande loja de Nova York, né? Algumas lojas compostas por brasileiros, mas que residentes lá em Nova York, enfim, elas tiveram que ter uma autorização especial para, né, redigirem um ritual escrito que pudesse ser lido, porque é cultural, né? Faz parte dos princípios prestonianos lá do monitor de web. 90% lá da maçonaria norte-americana não tem ritual, é tudo aprendido oralmente, replicado, e olha, inclusive com um linguajar bem formal, bem legal, né? E no Brasil se tem uma autorização especial para se ter esses rituais, até porque a cultura é totalmente diferente, né? A gente não conseguiria, muito dificilmente, até pela heterogeneidade cultural também dos irmãos, né, diversidade, diferenças de regiões do nosso país, é um país continental também, seria muito difícil a gente conseguir isso sem um longo tempo aí de mudança cultural. Então nós aqui utilizamos rituais, e até porque a nossa legislação diz que quem aprova ou não ritual não é o rito, né, é a potência. Então, se esse nosso querido e amado irmão que está aí, nosso irmão Sebastião Bonfim, não autorizar, não tem ritual que funcione. Tanto que os nossos rituais do Schrader lá precisaram ser feita uma comissão, estudado a partir dos modelos do Ceará, do Colégio de Estudos do Rito, uma série de coisas, mas se não saísse o ato lá do nosso Sereníssimo Grão-Mestre, não estaria valendo, né? Então, os rituais, eles são uma prerrogativa da obediência, da potência autorizar esses rituais, né? Então, aqui no Brasil é um pouco diferente do que se trabalha culturalmente lá, mas isso é uma influência, sim, e faz parte dessa doutrina prestoniana. O terceiro é o foco nos detalhes e na forma, né? Ou seja, desde do jeito de andar, enfim, que influenciou vários outros, a própria Ordem de Molay, ela deriva, né, na sua forma, por assim dizer, e como essa palestra ela vai ficar pública, eu não vou entrar em detalhes ritualísticos, também dessa forma em que o William Preston acabou compilando e que o monitor de web acabou sintetizando para ser utilizada, né, no rito de York. Inclusive, a forma, segundo William Preston, é mais importante que o fundamento. Olha só que interessante, que dá uma boa palestra aqui, né? Uma boa discussão, um bom debate filosófico. Será que o fundamento é mais importante ou a forma? Bom, eu prefiro não expor a minha opinião no momento, já que a gente está apresentando de maneira científica, por assim dizer, né, quais são esses princípios que vão compor a doutrina, além da doutrina maçônica, a doutrina do rito de York. E, por fim, a quarta é a concepção aí do pacto social, e essa é a expressão utilizada lá pelo William Preston, né? Pacto social por uma conduta infalível. E aqui, gente, é uma visão já um pouco mais exigente ainda nos preceitos maçônicos da maçonaria de maneira geral. Então, o rito de York, ele é um rito que também é um rito muito religioso, talvez até mais que o rito escocês, né? Porque é um rito que teve origem lá presbiteriana também, e depois que não é um rito católico, por assim dizer, né, saxão, mas é um rito muito, muito religioso, diferente do rito escocês, que ainda teve muitas outras influências esotéricas, de várias outras coisas. O rito de York, mesmo em seus graus superiores, ele tem uma influência muito forte cristã, por assim dizer, né? E essa conduta infalível ela é exigida,
né, muito fortemente, também, inclusive, nas suas instruções, e fica muito claro, né, a gente analisando isso. Então, mesmo não contendo nos nossos rituais, aqui trabalhados na Grande Loja, que, segundo o nosso venerável mestre, a Toala da Fidelitas, e o nosso Pastemaster, nossos Pastmasters todos, né, Lúcio Portela, Marcos Galvão, Carlos Portela, enfim, eles estão já produzindo também aí um ritual exclusivo da Grande Loja. Então, mesmo nesses rituais não constando esses princípios prestonianos, eles são evidentes, né? Ficam muito claros durante os ensinamentos lá no rito York, que complementam aquela doutrina maçônica de maneira geral. E, por fim, do rito caçulinha da nossa Grande Loja, apesar de ser um rito bastante antigo, tanto quanto o rito York, aí, um rito com 201 anos, né? O rito Schrader, ele é bem diferente, né? Ele é um rito reformista, né? Baseado no essencialismo. Então, ele é um rito muito mais enxuto. Para vocês terem uma ideia, ele não tem nem graus superiores, para aqueles que não conhecem, né? Então, ele é um rito que trabalha exclusivamente a maçonaria simbólica, e ele tem 3 fundamentos principais, 3 princípios fundamentais que constam lá no nosso monitor do rito, aprovado na nossa Grande Loja, no nosso caderno de estudos, né? Ele, diferente dos outros, e até para complementar o que o nosso irmão apresentou ontem, as sugestões do nosso irmão Roosevelt e do nosso irmão Lorival, o Hit Schrader, ele trabalha um pouco diferente, né? O seu método de ensino, ele tem cadernos de instruções já com pesquisas direcionadas, não é apresentado nem lido nada, os irmãos que recebem, eles têm as sugestões das pesquisas e precisam apresentar palestras. Então, o modelo de ensino-aprendizagem é um pouco diferente, não é perfeito, todos precisam melhorar, mas esse lá é um pouquinho diferente, apesar de ser mais simples, né? Mais essencialista por si só. E quais são esses 3 princípios, né, de Schrader? E isso aqui é importante também, meus irmãos, para aqueles que não conhecem, apesar dele levar esse nome de Schrader, ele não foi criado por um homem, né? Ele não foi criado pelo Ludwig Schrader, ele foi compilado, teve uma comissão que trabalhou quase 10 anos nesse rito, só que ele só foi apresentado quando Schrader, sim, já era grão-mestre lá da Grande Loja de Hamburgo, né? E aí sim ele foi aprovado e começou a ser trabalhado lá. Tá? E depois foi batizado, já depois que ele já tinha morrido, de Hit Schrader. Ninguém chamava ele de Hit Schrader no início, mas de rito alemão. Então ele tem 3 princípios fundamentais, né? A simplicidade, a essencialidade e a moralidade. Como ele é um rito menos conhecido aqui pelos irmãos do Maranhão, eu coloquei aí entre parênteses algumas simples explicações, né? Que também lá nos nossos rituais ele tem todo um parágrafo enorme explicando cada um desses princípios fundamentais. A simplicidade é, diferentemente do York, por exemplo, ou até mesmo do rito escocês, que em algum momento ele tem um linguajar um pouco mais rebuscado, né? Uma prolixidade, que às vezes até alguns irmãos têm dificuldade de ler uma instrução, etc. Isso não tem no Hit Schrader. A linguagem é muito simples, muito objetiva, não tem triponto, não tem abreviatura, é tudo muito preto no branco, tudo muito claro, né? Ele é um rito muito essencialista, né? É simples nesse ponto e essencial no ponto de que ele não tem 90% de toda a simbologia que tem nos outros ritos, né? Então, toda a simbologia do rito Schrader está contida no tapete, em todos os graus. Então, tudo que se precisa está ali. A gente não vai discutir essas analogias agora, mas se a gente fosse fazer analogia a qualquer símbolo que tem num templo, por exemplo, do rito escocês, todos eles iam estar no tapete Schrader. Então, ele tem uma essencialidade muito maior. E a moralidade, né? Só que diferente daquela moralidade mais exigida lá no York, ou de uma moralidade da retidão, como eu costumo chamar, que é a moralidade do Réa, né, que é uma moralidade muito focada na tolerância, a moralidade aqui do Hit Schrader é uma moralidade humanitarista, né? Então, é um rito que, por origem saxã, né, do TDK, enfim, de coisas antigas lá que também ajudaram essa reforma alemã a reconstruir esse rito, obviamente ela tem lá no relief, né, no amparo, algo fundamental. Então, aqui o humanitarismo, né, trabalhar com beneficência, trabalhar com ajuda ao próximo é fundamental nesse princípio moral. Então, nos cadernos de instruções, nos ensinamentos Schrader, como parte da sua doutrina, complementar aquela doutrina geral maçônica, a gente tem o humanitarismo como elemento central. Isso daqui talvez seja a única coisa que vai diferenciar mais fortemente ele dos demais, do ponto de vista do sistema de ensino, né? Os outros é muito mais fácil de ver na operação do rito, né? E a fonte aqui é o próprio monitor do Hit Schrader da nossa Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão, tá, meus irmãos? Então,
Eu espero que aqui eu tenha matado a curiosidade sobre essas diferenças doutrinárias desses ritos entre si, mas sempre lhes dizendo que esses são só complementos da doutrina geral da maçonaria, de seus preceitos e princípios. Tá? Aqui não pode diferir, pelo motivo básico e elementar, como disse antes, que esses ritos eles são amparados, hospedados numa obediência, e essa obediência ela tem lá os seus princípios, os seus preceitos estabelecidos nos seus estatutos, nas suas normas, nas suas regras, e se esses ritos quiserem ser aceitos lá naquelas obediências, eles precisam seguir aquilo. Então, são apenas complementos extra para além daqueles princípios e preceitos maçônicos nas jurisdições, naquelas que lhe competem. Ok, meus irmãos? Então, aqui a gente completa a tríade que eu queria falar do ponto de vista conceitual. Sobre a doutrina, o que é a doutrina maçônica, dividida por todos aqueles pontos didaticamente, como fiz, e a doutrina dos ritos que nós praticamos aqui na Grande Loja do Estado do Maranhão. Por fim, apenas essa analogia e algumas questões de reflexão, meu tempo já deu, acho até, né, 50 minutos, ou está dando aqui agora, a gente é o ponto alto, diria eu, porque é muito mais importante do que conhecer fundamento ou conceito e a gente conseguir internalizar e sentir aquilo que é importante. Então, qual é a analogia que eu faço, meus irmãos? Eu batizei essa analogia de dogma tree ou árvore do dogma. E eu falo muito, apresento essa figura nas palestras que eu faço sobre o essencialismo, ou sobre, às vezes, sobre o iluminismo alemão, falo disso também, que eu comparo a doutrina maçônica, meus irmãos, sobretudo quando a gente vai relacioná-la com os ritos dos mais diversos que existem espalhados pelo globo, como uma árvore, como essa figura. É a árvore do dogma maçônico. Assim como uma árvore, nós temos princípios e preceitos que são o tronco. Tem em todos os lugares da maçonaria. Não importa qual rito, porque os ritos eles vão ser os galhos, alguns vão ser as folhas, vão ter outras diferenças, um complemento, mas aquela base, o núcleo duro, se a gente for utilizar um termo político, né, ou social, os elementos primordiais, eles vão estar no tronco. E isso aí é uma excelente analogia para a gente entender, né, a maçonaria heterogênea sem julgar a maçonaria do outro, né? A maçonaria que o outro faz como pior ou melhor que a maçonaria que nós fazemos. Então, nós temos aí um tronco, né, de doutrina maçônica e nós temos, né, com um dogma central, e nós temos aí várias ramificações, vários galhos, várias folhas, vários pedaços de complementos diferentes, mas que certamente nutridos por essa seiva que flui por esse tronco principal, tá, meus irmãos? Então, essa é uma analogia que eu não poderia deixar de apresentar para vocês, sobretudo porque eu estava falando de ritos diferentes. Isso sempre vem à tona, tem sempre alguém que gosta de puxar para sua sardinha. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Entender a maçonaria como uma árvore de dogma. E, por fim, né, as questões que eu julgo relevantes que nós internalizemos, né, são reflexões sobre pluralidade e sobre tolerância. Né? A pluralidade é importante para a gente acabar, assassinar, por assim dizer, o elitismo, né? O pensamento purista. Nós não somos nazistas, né? Nós não somos supremacistas. Não é só o que eu faço que presta e o que o outro faz não presta. Então, é muito importante que nós tenhamos tolerância com a maçonaria praticada pelo outro, em qualquer lugar do mundo, em qualquer obediência, e que nós entendamos a pluralidade como algo benéfico. Quanto mais coisas eu conheço, né, mais informações eu consigo internalizar, e aí eu posso, de repente, me tornar o melhor maçom, o melhor homem, o melhor pai, o melhor filho, né, ensinar melhor os meus aprendizes, aprender mais com os meus mestres. Eu costumo até brincar dizendo que para ser um bom líder, você precisa ser um bom liderado também, você precisa conseguir ser liderado pelo outro, aprender, ouvir, ter uma escuta ativa, não uma escuta já pensando em responder, né? A gente não se imbuir de todas as verdades, porque, como diz a filosofia, todas as verdades são sempre meias verdades, né? Sempre tem um ponto de vista do outro. E aí eu deixo essas duas perguntas retóricas, que não precisam ser respondidas, apesar de que eu tenho uma mesma resposta para as duas, né? Qual é o melhor rito e qual devo praticar? E apesar da minha resposta não ser uma resposta conclusiva, eu não gosto de conclusões, meus irmãos. Eu gosto de fatos, porque fatos eles não podem ser questionados, né? Mas ainda assim eles podem ser interpretados de maneiras diferentes. Eu gosto de questionamentos, porque são as perguntas que movem o mundo. Se eu parar de questionar, eu estagno, não aprendo nada. Então, se eu continuar perguntando, eu posso continuar aprendendo alguma coisa. Então, a minha sugestão de resposta, que não é uma conclusão, qual é o melhor rito e qual devo praticar, seria a mesma para ambos, que é aquele que você se sentir melhor.
né? O melhor rito para você é aquele que você se sente melhor. Qual que eu devo praticar? Aquele que você se sente melhor. E eu pratico vários, né? Eu estou lá nos superiores do York, eu estou nos superiores do escocês, eu estou no simbólico do escocês, eu estou no simbólico do Schrader, eu estou nos superiores do moderno, né, em vários lugares, até aqui fora do estado do Maranhão, participo de vários, porque eu gosto. Mas se eu não gostasse também, eu não praticaria. A gente não precisa praticar, a gente não precisa conhecer, a gente precisa respeitar. A gente precisa entender que tem alguém que pratica, que de repente é legal, e de repente até bacana a gente conversar com essas pessoas também para trocar, né? Aprender e ensinar é muito bacana. Então, meus irmãos, essa é a reflexão principal. Se não entenderam nada do que eu disse, mas conseguiram internalizar essa reflexão aqui no final, eu já estou muito, muito, muito satisfeito. Meus irmãos, era isso. Muito obrigado pela paciência. Eu espero ter atendido as expectativas. Meu irmão Lorival, meu sereníssimo grão-mestre. Devolvo a palavra a vocês. Vou interromper o compartilhamento de tela e fico à disposição dos irmãos. Ok, mestre Lerai, deixa eu abrir aqui o microfone do nosso irmão Lorival. Meu irmão Mauro Lerai, essa palestra foi maravilhosa, a gente correspondeu, como sempre, às expectativas, meu modo de ver, e a gente só tem a agradecer muito, e aí nós temos aí agora uns 30 minutos aí para que os irmãos possam me questionar sobre algum ponto ou emitir algum ponto de vista sobre algo que eles pensam a respeito. Muito obrigado, meu irmão. Meus irmãos, nesse momento eu vou permitir que os irmãos possam habilitar seus microfones, fazendo daquela forma, né? Se um irmão começar a falar, o outro espera um pouco mais, e aí a gente vai fazendo essa condução. Lembrando do tempo, por favor, se limitem a 2 minutos nas perguntas, e o nosso palestrante vai ter 3 minutos para responder. Pronto, meus irmãos, vocês podem ativar os Meu seus irmão sons. Rafael, desculpe lhe cortar rapidinho pela ordem. Eu só tinha escrito no início. Se for possível, se meu irmão Lorival me permitir, né, o principal organizador, junto com o irmão Nicolau, eu gostaria de incrementar um outro sorteio, além dos que já vão ter, né, que é um exemplar desse livro. Eu sou coautor e eu recebi alguns exemplares há pouco, né? Os Grandes Pensadores da Humanidade e o Rito Moderno, esse é o tomo 4. E o meu capítulo é logo o primeiro, um livro bem grande aqui, com mais de 400 páginas, e eu falo sobre o iluminismo alemão, aqui falando um pouco do Schrader dentro do moderno, né? Então, vou sortear para os irmãos. É um livro um pouco grossinho, mas a leitura é legal. Então, se me permitirem, meu irmão Lorival, Rafael, meu sereníssimo, meu irmão Nicolau, eu gostaria de sortear. Incluam isso aí no certeza, meu sorteio irmão. também. Muito obrigado, a gente vai Eu só sortear ligo e hoje fecho o ainda. microfone, Lerai. Eu só ligo e fecho o microfone. O resto é com os chefes aí. Bom, gostaria de fazer uma pergunta. Nicolas, da Renascença 40. Ok, meu irmão. Meu irmão, quando você falou em relação às influências que o rito escocês, antigo e aceito, teve do presbiterianismo, quais são as principais influências que a maçonaria teve do presbiterianismo? Eu gostaria que você me explicasse em relação a essa situação. Se a maçonaria influenciou a forma cultica da igreja presbiteriana ou a igreja presbiteriana influenciou no rito escocês antigo e aceito. Boa pergunta, meu irmão, mas uma pergunta bem simples de responder. Vou, na verdade, é um único ponto que vai lhe desmistificar, lhe ajudar tudo, né? A primeira Constituição maçônica foi feita por um pastor presbiteriano. Primeira Constituição maçônica da história. Então, está repleto de valores cristãos daquela igreja que foram emprestadas para a maçonaria muito antes da gente ter esse horror de rito. Então, a gente pode dizer que a maçonaria
A primeira delas, né, ela já foi muito modificada. O rito escocês hoje, por exemplo, não é nem sombra do que era lá. Tem influência iluminista, influência da Igreja Católica, influência gnóstica, tem muitas influências diferentes. Então, imagina que eu tenho balaustrada, templo, né, altar, como tem na Igreja Católica, mas eu tenho colunas zodiacais, eu tenho coisas totalmente diferentes dentro de um templo no rito escocês, e de fato está bem distante daquilo que era lá. Mas as constituições de Anderson, meu irmão, é o segredo para aquilo que você quer pesquisar. Se você quiser, me peça depois, que eu tenho ela, tenho em inglês original e tenho uma tradução. Posso lhe mandar por e-mail, e lá você vai ver uma influência gigantesca, né, do presbiterianismo na maçonaria, e não o contrário, porque ele foi convidado ou escolhido, enfim, né, para fazer essa primeira Constituição. O primeiro, poderia ter várias outras, né, mas historicamente, como eu digo, a gente gosta de tratar de fato, é o que a gente tem hoje conhecido como o documento aí, em termos do ponto de vista de Constituição, primeiro maçônico. Espero ter conseguido responder, mano. Boa noite, meus irmãos. Giniomar Ferreira Almeida, Grande Oriente do Brasil, do Maranhão, das lojas José de Ribamar Guimarães de Souza, do Rito de York do Gobi, loja Cavaleiros de Aço, do Rito Moderno, e loja Francisco Maranhão Carvalho, do Rito Escocês, Antiga Aceio. Primeiramente, parabenizo a grande loja do Estado do Maranhão, na pessoa de seu Sereníssimo Grão-Mestre. Parabenizo o irmão Lorival aí por tomar a frente desse evento tão grandioso e tão bonito. E, finalmente, nosso irmão Mauro, belíssima palestra, fiquei assim maravilhado. É muito bom a gente ouvir sobre essas questões e aprender cada vez mais. Digo isso porque sou um apaixonado por ritos, né? Nasci no rito escocês, mas já fui do rito brasileiro, do rito da Dona Iranita, e hoje estou no York, no moderno e no escocês. Mas, meu irmão, eu gostaria, me permita, não é nem de fazer uma pergunta, é uma pequena complementação, né? Obviamente que, como você falou no início, você ia tratar mais especificamente dos ritos praticados na Grande Loja. Mas eu gostaria de dizer que eu pratico aqui o rito moderno, né, na nossa loja Cavaleiros de Aço, e também é chamado de rito francês. E apenas para esclarecer os irmãos que o rito francês ele prega tanto uma liberdade absoluta de consciência que ele não interfere em questões religiosas. E isso fez com que ele sofresse muito preconceito, né? Sendo considerado, né, e sendo chamado, criticado, inclusive, como sendo um rito ateu, né? Ele não é um rito ateu, ele é um rito que respeita a individualidade religiosa de cada um e não interfere nisso, né? Então, por isso que ele foi tão mal compreendido ao longo do tempo, tá bom? Então, apenas esse parênteses, o irmão também conhece, o irmão Mauro também conhece o rito moderno, se quiser fazer alguma complementação, mas é porque é um rito que sofre tanto preconceito com essa acusação de ser ateu, que às vezes a gente sente a obrigação de esclarecer um pouco aos irmãos. Aí pergunta-se muitas vezes, alguém pode ser ateu e entrar para o rito moderno? E aí a gente remete àquela das primeiras considerações que tu fizeste, né? Muito da doutrina, digamos assim, do que é a doutrina do rito, ela vem, na verdade, da doutrina da potência, né? Então, por exemplo, pode um ateu entrar no rito moderno do GOB? Não, porque o GOB não permite a iniciação de ateus. Do mesmo modo, se a Grande Loja adotar o rito moderno futuramente, e aí vai se perguntar, olha, mas um ateu pode ser do rito moderno da Glema? Não, porque a Glema não admite a iniciação de ateus, né? Mas, obviamente, que se uma potência admite a entrada de ateus, ele pode entrar em qualquer rito, não tem problema nenhum, né? Não teria problema nenhum. Meu irmão, é isso. Novamente, parabéns, tá? Muito obrigado. Convido aí futuramente os irmãos a assistirem uma sessão do Rito Moderno. Um abraço a todos. Muito obrigado. Excelente contribuição, meu irmão. Giniomar, sou seu fã também. Estamos em vários outros grupos, dividindo várias outras ordens, além da maçônica, né? E é isso mesmo, meus irmãos. O Giniomar aí é um catedrático também, quem sabe já
Deixo a dica aí para o Lourival convidar o nosso irmão Geniomar para ser um dos palestrantes no próximo seminário. E é isso, ele foi perfeito, né? Além da gente não ter que ter nenhum tipo de preconceito, todos os ritos vão obedecer às determinações da jurisdição, né? Da obediência. Então, vamos pensar lá na dogma tri, na árvore. Né? Nós temos a doutrina central e temos as ramificações, né? Vamos ser mais tolerantes com os outros e respeitar os outros ritos. Obrigado, meu irmão Geniomar, pela participação, mano. Estou muito feliz de vê-lo aqui. Meu irmão, boa noite. Eu gostaria de fazer uso da palavra. Ok? À vontade, meu irmão. Ok. Para os irmãos que não me conhecem, eu sou Evangelista Mota, da loja Visconde Vieira da Silva de Barra do Corda e da Heitor Corrêa de Melo de Açailândia. Hoje eu moro em Açailândia, sou professor, escritor e estou me preparando já para completar 18 anos no fim do ano. E desses 48 já de ordem, eu me dediquei a estudar muitos a maçonaria. Eu tenho uma biblioteca com um acervo razoavelmente bom de todos os tipos de matéria que a gente estuda. Eu sou evangélico, já há bastante anos, da Igreja Cristã Evangélica da Aliança, que a gente chama a ICEB, tem a nossa sede, fica aí em São Luís, e nesse percurso eu escrevi já 33 livros publicados, tenho outros, mas publicados só 33. E eu me preparei para fazer a doação de um livro em cada palestra. Ontem eu fiz Mitos e Segredos da Maçonaria e hoje eu vou sortear Capítulo de Molay. Em 1992, eu fui iniciar no grau 33, no Rio de Janeiro, e lá eu fui recepcionado no Hotel Glória por uma equipe de garotos com vestido umas batas muito bonitas, e foi uma recepção fantástica. E eu fiquei entusiasmado com aquela receptividade, e como eu estava do lado do nosso saudoso irmão Alberto Mansur, que já éramos conhecidos de muito tempo, eu perguntei para ele o que se tratava daquela coisa que eu nunca tinha visto na maçonaria. Ele me falou, disse, isso é a Ordem de Molay. A partir de então, eu passei a estudar esse fato e trouxe para o Maranhão. O primeiro capítulo foi fundado aí em São Luís, mas não existe mais. E o primeiro que existe foi fundado aqui em Açailândia. E, na época, eu tinha perdido um filho, chamado Evangelista Mota Nascimento Júnior, e quando a gente fundou esse capítulo, foi o nome dele que foi indicado para ser o patrono desse capítulo. Esse garoto que morreu com 3 anos e 7 meses, e eu escrevi a história da origem dos capítulos de Molay no mundo, e no Brasil e aqui no estado do Maranhão. Inclusive, eu tive várias vezes aí em São Luís, fazendo pesquisa em Belém, e foi uma história boa. Portanto, esse livro vai ser sorteado no horário do sorteio. E amanhã tem um outro que eu vou revelar amanhã, e assim sucessivamente. Se Deus nos der permissão, até na sexta-feira eu estou aqui presente, e cada dia tem um livro para ser publicado, para ser doado. Esse livro foi lançado agora no dia 29 de abril, ou seja, tem poucos dias que ele foi lançado. Eu estou atualmente presidente da Academia Açailendense de Letras, inclusive já vi um confrade aí, que é o nosso excelentíssimo grão-mestre. No dia que ele ingressou na Academia de Letras de Barra do Corda, eu estava lá para prestigiá-lo. E a nossa saudação a ele e os demais confrades que eu não conheço. Aí os irmãos de ordem, que eu já estou com 48 anos de iniciado, e eu tenho, sem medo de errar, eu tenho 98% de frequência na loja. Eu seja um cara que participe e contribua com alguns trabalhos, que é o que me faz... eu sou um leitor, e toda pessoa que lê muito, como é o meu caso, naturalmente rabisca algumas coisas. Então, essa era a nossa participação, e agradecer o
o irmão aí que fez a palestra, sinceramente eu gostei, eu conheço todos esses ritos e os outros que ele não explicou, aliás, conheço assim, já li todos e já participei de reuniões de todos eles. E parabéns ao irmão que fez a palestra e o de ontem também, que eu estou sinceramente satisfeito com o que estão apresentando. Muito obrigado. Mais algum irmão quer fazer alguma pergunta? Boa noite. Boa noite, posso falar, irmão? Quem está falando? Aqui é Carlos Alberto. Pode falar, meu irmão. Carlos, boa noite. Alô, está me ouvindo? Estamos ouvindo, meu irmão. Pode falar. Boa noite. Sou Carlos Alberto, sou da loja Carlos Jorge França, número 42. Tudo bom, Mauro? Gostei dessa palestra, muito interessante. Mauro, é o seguinte, eu vi que você fez a explanação de 3 ritos, tem vários ainda, muitos outros existentes, né? Eu pergunto o seguinte, é necessário muitos esses ritos, e por que a necessidade? Já que muita gente não domina nem, às vezes, o próprio rito que é, tem mestre, estado, às vezes, sabe circular em loja, e tem gente que faz 3, 4 ritos sem querer abraçar o mundo com, sei lá, com as pernas muito curtas, vamos dizer assim, a expressão. E eu vejo que é bom o conhecimento, mas quando você direciona o conhecimento só para uma linha e você abrange, acho que você tem mais profundidade de conhecimento maior. Como você disse, faz aquele rito que você se dá bem. Mas você quer saber todos os ritos, tem condição de abranger tudo isso? Essa é a minha pergunta. Excelente pergunta, meu irmão. Não tenho condições, não. São muitos ritos e, obviamente, não tenho condições de praticar todos, né? Agora nós temos uma vida longa e vasta. Eu nasci no rito escocês e estou no rito escocês há 11 anos, por assim dizer, mas estive 3 anos praticando o rito York, aprendendo sobre ele. Hoje, nos graus superiores, são poucos encontros no ano. Isso não me atrapalha da minha missão, que hoje é com a disseminação do Rito Schrader, né, que foi a primeira loja do Rito Schrader trazida para cá, para a grande loja, nem com a outra missão lá na loja de estudos e pesquisas. Eu diria que hoje a minha grande missão, meu irmão, é ajudar aqueles que querem estudar mais sobre rito, sobre a maçonaria, e de forma alguma vou conseguir aprender todos, meu irmão. Vou conseguir aprender a trivialidade daquilo que me propuser, e todo mundo tem um limite, mas o pouco que eu conseguir aprender, eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar aqueles que quiserem aprender outros, e aqueles que quiserem ficar num só também não tem problema nenhum, mano. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito, cada um tem sua escolha. Eu acho que nós, enquanto maçons, nós só temos uma missão, não julgar, né? Respeitar, ajudar, né? Informar com aquilo que a gente souber. Não tem ninguém que saiba tão pouco que não possa ensinar alguma coisa, nem ninguém que possa se achar que saiba muito, que não possa aprender alguma coisa com o outro. Então, você está certíssimo, eu não vou conseguir. Mas eu lhe pergunto, não atrapalha, não? Isso não atrapalha alguns irmãos que querem direcionar, porque às vezes ele quer... Irmão, aí de fato é um exame, um autoexame de consciência, né, meu querido irmão? Aí aquele irmão que se atrapalhar com isso, aí ele é não praticar, né? Praticar naquele, se aprofundar naquele único. Aí eu concordo com você, porque se eu não faço... É até um dos ensinamentos do rito escocês, né? Saiba pouco, mas saiba bem. E isso é muito importante. Então, se eu não souber bem nem aquele pouco que eu faço, aí realmente não faz muito sentido a gente querer ir além, né? Eu, como educador, lhes digo, a curva do conhecimento, né, é uma parábola e ela é muito lentamente mudada. Ela não é assim uma reta, né, em 45 graus. Então, se você não conhece o 1, não adianta você querer conhecer o 2, o 3, o 4. A gente precisa se apropriar step by step, aí, passo a passo, e cada um é que sabe o seu caminho. Nosso irmão, grande irmão, Carlos Alberto Capovilla Luz, sempre me dizia, meu irmão, cada um evolui no seu tempo. E é assim que eu acho que a gente tem que lidar, mano. Obrigado. Falou, obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Parabéns pela palestra. Posso falar, meu irmão? Eu poderia fazer uma pergunta. O irmão Chaguinha estava na vez. O irmão Chaguinha. Obrigado, meu irmão. Chaguinha, saúdo aí todos os irmãos em nome do nosso Sereníssimo Grão-Mestre. Aproveito para parabenizar aí os organizadores do evento.
E parabenizar também o nosso irmão Leray pela sua belíssima palestra. Isso já é costume, a gente já sabe que todas as suas palestras vão trazer um forte conhecimento para a gente. Mas, meu irmão, eu queria só um comentário, talvez até um pouco fora do assunto que você abordou hoje, mas é uma coisa que sempre nos perguntam aí pela vida, pelo mundo, e eu gostaria, se puder, né, você fazer algum comentário assim. Nós sabemos que a maçonaria, em geral, ela foi muito perseguida pelas religiões e aí pelo mundo afora, em especial pela Igreja Católica. No Brasil, nós temos ainda uma certa rejeição, até maior, pelos evangélicos, né? Sabemos que no Brasil a maioria dos membros da maçonaria, dos maçons, são oriundos da Igreja Católica, né? São da religião católica. Pelo menos é o que eu acho, né? Então, você acabou de falar, isso é verdade, todos nós que lemos sabemos que a primeira Constituição foi feita, editada por um pastor evangélico. Mas a minha pergunta seria assim, o que, na verdade, levou a essa rejeição ou essa disputa lá muito atrás, a gente sabe que é antiga, hoje já está bem a menos, mas quem lê um pouco mais para trás sabe que houve esses embates, essa perseguição até lá atrás. Se meu irmão puder fazer algum comentário, ficaria satisfeito. Obrigado. Irmão Chaguinha, obrigado por sua participação. Essa resposta é bem simples, né, mano? Para aqueles que já assistiram aí a minha palestra, o Catolicismo e a Maçonaria, que não assistiram, pode ver lá que está no YouTube, no canal. Ela é bem simples. Ela tem a ver com o tema da nossa palestra, sim, meu irmão Chaguinha. Não é dissociada, não. É a doutrina, meu irmão. São 2 pontos, doutrina e política. Foi um momento histórico em que a gente vivia aí uma mudança cultural, né, na sociedade pós-feudal, em que a Igreja Católica acabava perdendo poder, né? Reforma, contra-reforma, uma série de coisas, e a doutrina católica ela é incompatível com a doutrina maçônica. A doutrina maçônica é uma doutrina de laicismo, né? E a doutrina católica não. Então, isso por si só já teria um choque de doutrina, que gerou durante muito tempo, né, muitas epístolas, muitas bulas papais aí querendo excomungar maçons, etc. E eu não vou entrar no mérito das questões políticas, porque se estenderia muito naquele contexto histórico lá, a divisão da África, uma série de coisas que ocorreram naquele momento, mas principalmente a doutrina, meu irmão. Hoje, bem mais ameno, né? Então, hoje, se tem perdão, nenhum católico mais é excomungado por ser maçom, mas ainda assim, de fato, ainda tem uma diferença doutrinária, né? Eu sou católico de batismo, não sou só católico, mas fui catecista, fui coroinha, fui crescido dentro da igreja, mas, de fato, se a gente for discutir com figuras do alto clero, eles vão condenar, porque a doutrina é diferente, apesar de nós termos pessoas do clero, né? A própria Divina Luz, que é minha loja-mãe, loja do nosso irmão Lorival Nicolau, nós temos um arcebispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, nosso irmão Dom José Eustáquio, né? Assim como nós temos pastores evangélicos, né? Nós iniciamos recentemente na loja Oshliff, nosso irmão Antônio Neto Artórios, que é pastor da Igreja Universal, inclusive está fazendo um estudo aí sobre o presbiterianismo e a maçonaria, né? Ontem mesmo eu passei para ele uma dissertação de mestrado que consegui completa sobre isso, que está ajudando ele a desenvolver os seus estudos. Então, basicamente é a doutrina, meu irmão. A doutrina maçônica que é tão boa para nós, que nos ajuda tanto, ela, de fato, ela é incompatível com uma doutrina mais fechada dessas religiões e, na essência, sem entrar nos vieses políticos, isso, por si só, já causaria qualquer tipo de incompatibilidade, meu irmão. Obrigado. Oi. Pode falar, meu irmão. Meus irmãos, boa noite. Assis, da loja Lealdade e Justiça, número 31. Meu irmão Learas, parabéns pela palestra. Eu fiquei feliz aqui porque você falou em princípio e preceitos, né? Tem por divisa a liberdade, igualdade e fraternidade. Que coisa boa, maravilhosa. Essa palestra foi
sensacional. Parabéns, meu irmão. E mais as outras formalidades do qual você falou, tudo faz parte das nossas ordens, né, maçônicas. Parabéns, meu irmão. Me sinto satisfeito. Mais algum irmão? Eu queria, por favor. Mestre Vaz está com a mão levantada ali. Pode falar, meu irmão Vaz. Meu irmão, o irmão pediu antes, eu já me pronunciei ontem. Eu vou ser bem breve. Meu irmão Mauro Lerray, parabéns, brilhante palestra. Parabéns ao nosso sereníssimo grão-mestre, irmão Sebastião Bonfim. Em nome de quem saúdo todo o alto corpo da Glema, nosso irmão Malbatar Macedo Santos, membro efetivo do Supremo Conselho, em nome de quem saúdo todos os irmãos dos alto graus, veneráveis mestres, enfim. A única questão, Mauro Lerray, que eu colocaria, além de elogiar, né, pelo brilhantismo da palestra, o esclarecimento entre os ritos, é um dos preceitos que você fala no nosso rito escocês, se não me falha a memória, o terceiro, que é quanto à não discussão, né, de política e religião dentro dos templos. E você, como é um homem estudioso, eu não sei se estaria em condição de me responder agora ou depois pessoalmente, como isso pode ser possível e como toda a evolução histórica da participação da maçonaria em grandes momentos da vida brasileira, não vamos nem falar em mundo, mas da vida brasileira, não se dava no templo, era no ágape. Muito obrigado pelo espaço, fico aí aguardando o vosso ensinamento, meu irmão. Parabéns. Meu irmão Vaz, você que tem muito ensinamento a dar. Meu irmão, essa resposta também é uma resposta relativamente simples, né? Há uma confusão muito grande. A maçonaria, enquanto instituição, não aprova. Eu aí desafio os irmãos a apresentarem provas, fatos, de que a maçonaria se envolveu em qualquer revolução histórica da humanidade. A maçonaria, a instituição, nunca. Pelo menos a gente não tem prova, né? O que acontece é que maçons, da mais alta estirpe e de interesses, né, diversos, mas muitas das vezes dos mais belos, né, interesses e ideais, participaram de muitos movimentos. E esses movimentos, muitas vezes, tinham muitos maçons. Então, dentro de ambientes maçônicos se discutiam algumas coisas, mas não em loja aberta. Isso não era pauta de ordem do dia, exceto, né, por exemplo, a gente tem a ata histórica lá da independência do Brasil e tal, aquele negócio, né, eu acho que foi a única exceção que a gente tem um documento dizendo que numa ordem do dia se discutiu alguma coisa, e naquele contexto ali tinha toda uma questão política mesmo por trás. O nosso irmão Lorival tem, inclusive, uma excelente palestra sobre isso, e que prova que não era a maçonaria, porque você tinha de um lado lá José Bonifácio e do outro Joaquim Gonçalves Ledo, e eles mesmos não concordavam um com o outro, porque um queria a independência do Brasil, mas era um monarquista, criado na Europa, né? E o outro não, o outro ele queria república, o outro era um jornalista, quase de esquerda, por assim dizer, né? E que eles eram opositores, mas ambos queriam a independência por motivos diferentes. Então, mesmo tendo aquele documento, é prova inconteste que não era a maçonaria, a instituição maçônica. Não, nós tínhamos vários irmãos, e ao longo da história, e mesmo hoje, se você for ver, nós temos irmãos aqui, na grande loja, que são parte do governo, que estão aí, que atuam e que fazem, né, dão a sua devolutiva social, talvez não com aquela visibilidade, né, de pessoas tão expoentes históricos, que não sei nem se teremos em algum outro momento mais, eu espero até que sim, mas ainda assim continuam fazendo política, discutindo nos ágapes, como você disse, lá fora e tal, mas só não dentro das lojas, mas ainda assim a gente vê exceções, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás, aí, numa eleição municipal de vereador, só em uma das lojas que eu fazia parte, a gente recebeu bem uns 5 irmãos, com autorização, exatamente, falando da sua campanha, pedindo voto e tal. Então, meu irmão, por isso que eu digo, todas as verdades são meias verdades, né? Para tudo há uma página 2, o importante é a gente não se fechar, porque mesmo as provas elas não existem hoje, mas vai que amanhã alguém descobre, meu irmão Vaz, né? Aí tudo muda, tem lá um documento, então é só a gente não se fechar para
pseudo-conclusões, né? A gente analisa os fatos e, como eu disse, mesmo os fatos eles podem ser interpretados de maneira distintas, em momentos distintos, por pessoas distintas, ou às vezes pela mesma pessoa, que há 10 anos interpretou um fato de uma maneira, 10 anos depois já, né, com outros conhecimentos, outra vivência, outros pontos de vista, vai interpretar aquele fato de maneira diferente. Então, eu acho que a instituição maçônica não deve ser confundida, de fato, com esses momentos, mas os maçons, eles não devem nem fugir a eles, porque nós também juramos isso, né? Nós precisamos defender a pátria, enfim, mas aí a gente só não pode confundir a maçonaria e o maçom. Às vezes eu ouço, irmão, porque falando em nome da maçonaria, meu irmão, nem um grão-mestre pode falar em nome da maçonaria, meu irmão. Nosso Sereníssimo pode falar em nome da Glema, que a gente elegeu ele para isso. Em nome da maçonaria, ele não pode, né? A maçonaria é muito diversa, muito ampla. Então, é só a gente não confundir isso. A instituição com as pessoas. É meu único ponto ali que eu julgo fundamental, né? Basilar para a gente separar as coisas. Mas é óbvio que os irmãos, os maçons sempre estiveram envolvidos e estarão envolvidos e talvez só não com a mesma visibilidade de outrora, meu irmão Vaz. Eu espero ter conseguido aí responder essa minha opinião. Brilhante resposta, obrigado. Posso, Elerai? Irmão Murilo aí, pela ordem, meu irmão. Irmão Murilo estava pedindo a palavra aí. Eu queria só acrescentar em relação a essa discussão política, se o irmão Lerai permitir, aproveitando o espaço claro, do irmão. Grande secretário, você me aumentou. Como é um assunto voltado a relações exteriores, eu sempre gosto de esclarecer nas palestras, quando eu falo de relações exteriores, que o motivo da proibição de discussão política e religiosa no âmbito das lojas é porque nós seguimos a linha inglesa e a Inglaterra, ela nunca iria permitir que no âmbito fechado, né, onde tinham homens, se permitir discussão política, uma eventual conspiração contra a coroa, ou até mesmo uma discussão religiosa, considerando que o cetro, né, a coroa, é o próprio chefe da igreja lá na Inglaterra, né? Então, por isso que existe essa linha, né? Então, quando a gente vai... a maçonaria, o bloco ideológico inglês, dogmático, regular, que nós seguimos, todos têm que dizer que é estritamente proibido discussão política e religiosa. Era só a contribuição que eu queria dar. Perfeito, meu irmão Lúcio. Como eu disse, a história por trás do dogma. Sempre tem, meu irmão, um contexto, na verdade. Obrigado por sua colaboração. Você é sempre perfeito, mano. Irmão Murilo. Boa noite, irmãos. Sinta-se cumprimentados na pessoa do nosso Sereníssimo Sebastião Bonfim, que está fazendo um trabalho excelente. Irmão Lerai, eu queria que o senhor comunicasse o seguinte. Eu sou Murilo Assunção, do Rito de York, em Nova York, Oriente de Nova York, Maranhão. Como nós sabemos, irmão Lerai, ele é formado por elementos culturais múltiplos, né? Nos remete à cultura grega, egípcia, judaico-cristã e até ocidental. O mito da origem e a base nos remete a Irã, o arquiteto do Templo de Salomão. Já os instrumentos, as insígnias, os graus simbólicos de aprendiz, copeiro e mestre, nos remete à Idade Média, das corporações, né, de construtores. A que você atribui esse lapso entre os ornamentos, a cultura grega, a egípcia, que nos remete à origem do mito e os instrumentos utilizados que são apenas da Idade Média? Meu irmão Murilo, obrigado por sua consideração, mano. Eu vou responder bem breve, porque como essa palestra vai ficar pública, está sendo gravado, a gente teria que adentrar em coisas mais específicas, né? Em símbolos e alegorias, mas eu só vou dar uma resposta para que todos possam refletir, que de repente essa sua dúvida possa ser de outros. Meu irmão, tudo é analogia, tudo é alegoria. Às vezes o irmão ele pega tudo muito ao pé da letra, né? É uma lenda do grau, não sei o quê, como se fosse, aconteceu lá, às vezes ele até projeta, imagina, mas são alegorias, né, muitas das vezes emprestadas de outras ordens, de outras instituições que foram modificadas ao longo do tempo para dar um ensinamento moral, né, para dar um ensinamento de conduta, né, alguma coisa relevante nesse sentido, que são os preceitos maçônicos, tá, mano? Então, eu já peço que o irmão já faça essa reflexão de talvez não levar tanto ao pé da letra, mas sim trabalhar como analogia, como já diz a maçonaria, ela ensina através de símbolos e alegorias, né?
Então, as alegorias, elas são analogias para ensinar alguma coisa, tá, meu irmão? Mas depois a gente pode conversar no privado aí sobre esses símbolos, especificamente, ou algum tipo de ensinamento que não possa ser discutido ou que não deva ser discutido publicamente, tá, meu irmão? Tranquilo. Meu irmão Lerai, boa noite. À vontade, meu irmão. Voltando ainda ao assunto tratado, relativo à discussão de política dentro dos templos da maçonaria, eu quero aí concordar pelo início da palestra em que foi colocado que não é imutável, tá? Mas para que haja evolução da humanidade, como tem nossos princípios doutrinários, que é um dos objetivos maiores da maçonaria, que é elucidar e transformar o homem para melhor contribuir no seu meio social, passa-se por discussões políticas. Todas as decisões para a evolução de uma sociedade, principalmente uma sociedade democrática, ela tem que passar por discussões políticas. Eu concordo plenamente com a paixão da política partidária, mas a política das decisões sociais que são necessárias para que haja transformação, eu discordo frontalmente a proibição. É a nossa participação. Eu não sei se estou sendo visualizado. Foi sim, meu irmão. Nós lhe ouvimos e vimos bem. Obrigado. Perfeito, irmão Joaquim. Meus irmãos, a gente já está com 9 horas e 53 minutos. Vamos abrir para mais uma pergunta. E aí depois vamos para os sorteios, a pedido do nosso irmão Lorival. Mais algum irmão? Se me permite. À vontade. Meu nome é Raimundo Andrade. Eu sou da loja Deus e São Luís, número 43. Tenho aproximadamente 5 a 6 meses que faço parte da ordem, né? E, tendo em vista o que foi comentado ontem, né, essa troca de informação, essa ensino, aprendizado, né, a gente está tendo a oportunidade, como aprendiz, né, falar um pouco no seminário, e nossas palavras aqui é de agradecimento, tendo em vista a excelente material que está sendo discutido aqui, né, os assuntos que são debatidos, a forma como está sendo trabalhado, né. Gostaria de parabenizar aqui a nossa grande loja, da pessoa do nosso grande sereníssimo, Dr. Bonfim, né, toda a sua equipe, né, pelo excelente trabalho desenvolvido até o momento. Tive a oportunidade de participar ontem, estou tendo a oportunidade de participar hoje. Peço a Deus que me dê a oportunidade de participar todos os mais dias, pela grandiosidade do trabalho que aqui foi apresentado. Parabéns aos organizadores, parabéns ao palestrante de hoje, parabéns aos palestrantes de ontem, né? Parabéns à grande loja, certo? Por estar nos dando essa grande oportunidade de aperfeiçoamento pessoal. Muito, mas muito obrigado aos irmãos, né, que compõem a grande instituição, né, que nos acolheu, que nos abraçou, né, aos irmãos de lojas que estão aqui presentes, né, os nossos muito obrigado pelos ensinamentos nos repassados. Boa noite a todos. Satisfeito. Ok, meu irmão Lorival, agora é com você. Meus irmãos, olha, eu estou felicíssimo aqui, tenho certeza que é o mesmo sentimento do nosso irmão Sebastião Bonfim, né, e todo o alto corpo da grande loja, né, pela realização do nosso evento, por mais essa palestra. Eu agradeço mais uma vez ao irmão Mauro Lerai pela proficiência aí no assunto, pela abordagem que fez sobre um relevante tema, tá? E quero reiterar, gostei do coro, nós chegamos aqui, fiz um controle aqui, a gente chegou a ter 207, né, irmãos, às 21h10, né? Agora a gente já está com 189,
com um número quase igual de ontem, e eu convido, né, que todos não deixem de participar das palestras de amanhã. Amanhã será nosso eminente grão-mestre adjunto, nosso irmão Nabarro, que ele vai proferir uma palestra sobre evasão maçônica e também algo sobre a Ordem de Molay. Na quinta-feira, o nosso irmão Luiz Eduardo Vaz falará sobre critério de admissão de obreiros, e na sexta-feira, né, a gente está... nosso irmão Zé Maria hoje teve um problema aí, mas a gente está procurando resolver essa questão aí. Sexta-feira, com certeza, será também um grande tema que será abordado aqui no nosso seminário. Tá bom? Eu agradeço muito, muito, muito a disponibilidade de cada irmão que está presente, dos que perguntaram verbalmente, dos que deixaram sua pergunta aqui no chat, tá bom? E aí, o nosso Sereníssimo, você naturalmente quer dar uma palavrinha, você fala antes do sorteio ou depois do sorteio? Meu irmão, você que determina, meu irmão. Mas vamos fazer o sorteio. O pessoal está saindo, aí pode... Depois a gente fala no final. Faz o sorteio, né? Tá, então hoje o sorteio, vamos utilizar o mesmo critério que nós utilizamos ontem. Eu já relacionei 5 nomes aqui, e vocês vão citar, deixa eu reparar aqui, se eu continuo aqui, deixa eu reparar aqui, muito bem. Eu vou chamar, nós tivemos inscrição até a linha 555. Então, eu pediria começar, eu vou até anunciar os nomes que eu já separei aqui. É o Sereníssimo Bonfim, o nosso eminente Nabarro, né? Os veneráveis Crateús, Mariano Crateús, lá da Cristo Redentor, o Dalto Duarte, da Dom Pedro I, e o Dudé Fernandes, lá da Loja 45, Vitória do Mearim. Então, são os irmãos que eu escolhi para dizer um número aí compreendido entre 2 e 555. Começando aí com o nosso irmão Sebastião Bonfim, e o nosso primeiro sorteio vai ser essa maravilhosa garrafinha aqui, né? Deixa eu reparar aqui, perfeito, olha. Né? Olha que coisa linda. Essa aqui, viu, meu irmão Sebastião Bonfim? Você vai chamando, é claro que pode chamar mais de uma vez, como foi ontem. Pode dizer, número entre 2 e 555. 7. Opa, vamos lá aqui. Vou parar aqui, já me perdi aqui. Número 7. Vou já reparar aqui. Número 7 é João Ramalho de Oliveira. Está presente o Ramalho, nosso grande secretário de administração? Está presente, ele está na sala. Presente, meu irmão. Opa, ele estava presente quando eu estava comprando isso aqui. Então, parabéns, meu irmão. Aqui, está separado, vai ficar lá na mão do Miguel para você receber, tá bom? Beleza. A loja agora dele? Qual é a loja? É na Ramalho, na loja 40. Certo, agora vou chamar o nosso venerável Crateús para sortear o livro que foi doado pelo nosso irmão Lerais sobre o rito moderno. Boa noite, meu irmão. Obrigado pela escolha. Número 10. Número 10. Vamos ver quem foi o número 10. O número 10 já ganhou ontem. Né? Foi ontem? Marino. Opa, então vamos botar outro número. Marino, está presente? Você libera para outro aí? Não, está tranquilo, meu irmão. Apesar que eu achei bacana o livro, mas está tranquilo. Obrigado. Número 15, hoje, pode dizer outro número. Número 15. 15. Alexandrei do Nascimento Melo. É lá da loja Hortilix. Está presente, Alexandrei? Alexandrei. Ah, não? Como é que escreve, Lorival? Alexandrei. Aparentemente não está, não pôde entrar hoje. Não está. Então lá, os outro número. Ok. 25. 25? Olha, sim, esse deve estar presente. É o venerável mestre da loja Fidelity no 59, Rodrigo Brandão Ferreira.
presente, estou presente. Parabéns, meu irmão. Você ganhou esse livro aí que foi doado pelo nosso irmão Mauro Lerai aí. O Rito Moderno. Parabéns. Obrigado. Certo. Rodrigo Brandão, anotando aqui para não perder. Muito bem, agora o nosso venerável Dalton Duarte. Número 13, meu irmão. 13. O nome da sua loja. Esse homem é sortudo, mas ele declina. Sou eu. Vamos lá, o 31. 31. 31. Marcelo do Carmo Silva, é do GOB do Amapá. Está presente? Esse, se tiver presente, eu levo. Eu e o meu Sereníssimo e outros irmãos vamos estar lá no final do ano no Seminário Nacional do Rio de Janeiro. Eu vou palestrar lá. Se ele estiver na sala, aí eu levo o brinde dele. Aparentemente não, pelo menos aqui pelo... Então Dalton, diz outro aí. 26, meu irmão. Eu não ouvi. 26. Ulisses Machado Ribeiro Júnior, da loja Irã Bife, número 1. Ulisses, aparentemente está só o pai, eu acho que o filho saiu. Não, o Júnior saiu. Então, outro, Dalton. 34. Olha, a gente tá. Eu nem disse qual é o sorteio agora, né? De que é, né? Desculpa, a gente tem que anunciar e mostrar, né? Agora vai ser esse chaveiro lindo aqui. Viu? Aliás, ele é um abridor de garrafa também. Pronto. Tá? Então tá, vamos só reparar aqui. Diga outro número aí, Dalton. Eu falei 34, esse não tá na... 34? Isso. Aí ele já ganhou ontem. Paulo Miranda. Tá. 48. 48 é Francisco da Silva Castelo Branco, do GOB Piauí, da loja Caridade número 2, Caridade 2, 135. Francisco, quem, meu irmão? Francisco da Silva Castelo Branco, do GOB do Piauí. Meu irmão, aqui na lista de participantes do chat eu não estou encontrando. Ah, não. Tá. E se o irmão tiver, eu recomendo que na hora que chamar o irmão que ele tiver presente, que ele se manifeste logo. Continua, Dal. Número 8. Eu acho que já foi chamado 8, foi não? Baixou. Não. Gustavo da Molim de Oliveira, da Fidelity 159. Lembrando que é até 500 e pouco, gente. Vamos chutar alto. Ele tá presente. Presente, Gustavo. Cada vez melhor esses números baixinhos, viu? Não vai na onda do Lúcio, não. Boa noite a todos. Tem que chamar o número alto. Ele deve estar com sorte. Tá presente isso? Rapaz, a Fidelity tá danada. Vamos lá, olha, vai do 2 ao 555. Agora é o nosso Sereníssimo, já foi, Crateús, Dalton, agora o Nabarro. Nabarro ainda está presente? Tô, meu irmão. Número... Então, do 2 até o 555, Eminente. 333. Bastante 3. Foi longe. Foi longe. Não tem? Alisson Leonan Coutrin. É da Fidelity também. Olha aí. Não está presente. Chama o 500 aí. Chama que o Alisson 143. 517. 17. Vamos lá aqui. Vou buscar aqui. 517. 517. É exatamente. É Bergson. É lá da Irabif. A loja do Sereníssimo Promete. Está presente o Beto de Araújo Chaves? Aparentemente não, mas vamos esperar se o irmão se manifestar. Outro nome, irmão Nabarro. 460. 260? 460. Ah, tá. 460. Tá bom, quer matar o meu secretário de Relações Exteriores. Eu só pertinho dele lá. 460. José Ulisses Ávila Neto, da Duque de Caxias 228, lá de Caxias.
Está presente? Aparentemente não. Então, outro ponto não. 540. Vou botar logo os números grandes. Tá? 540? É. 540. Se inscreveu, deve ter se... José Machado da Silva Filho. Ele é da loja Amor e Regeneração número 34, lá de Zé Doca. Não? Chamar na casa de 100. 178. 168? 178. 178. A barra de rolagem aqui correndo. Miguel Moreira da Silva Júnior, da Marco Aurélio 36, do Lago da Pedra. Não está presente. Não se manifestou, não está. Vamos para frente. Rapaz, tá difícil para mim, viu? 548. Hein? 548. É porque eu estou tendo um eco aqui, eu vou resolver isso para amanhã. Porque... 548. 548, quase no final da fila. Aqui é o Valber Francisco Pereira, da loja 54, lá de São dos Patos. Não está presente também. Vamos botar o primeiro agora, o 2. Vamos ver se o 2 está aí. Hein? Vamos botar o 2. Vamos botar o primeiro que fez a inscrição. 2. Número 2. Número 2. Eu estou presente. Foi o primeiro inscrito. Porque ali é o cabeçalho da planilha. O Valber está presente. Celino Jean Soares Maia, da loja 43. Lorival, o Valber está presente. O Valber está presente. Estou presente. Quem? O Valber. Valber presente. Meu irmão, o irmão José Ulisses, da loja 28, está presente também. Ah! Ixi, Maria. Agora eu já não sei mais. Agora ficou difícil. Os 3 anunciados aí. Está dormindo. Agora, como ele entrou com o perfil da filha dele, meu irmão, então o nome está como Laís. O primeiro que se inscreveu é merecedor. Tá. Peraí, só para me ouvir direitinho, porque eu estou tendo um eco aqui. Tem que dizer agora. Vamos lá. O Ulisses está presente. Isso, ele está presente, mas só que como ele entrou com o perfil da filha dele, ele não sabe alterar, então o perfil está com o nome de Laís. Então não vale. Não, tudo bem, vamos considerar sim. Então, eu queria só anotar o nome aqui, diz aí para mim, Rafael. José Ulisses, irmão José Ulisses. Qual é a loja? Número 28, meu irmão. De Caxias, Tá, então você ganhou, meu irmão, você ganhou o livro lá do nosso irmão evangelista. Tá? Aí eu queria que o evangelista dissesse como é, ele vai trazer o livro aqui? O evangelista pediu que mandasse o endereço. Você me manda endereço e nome completo e o nome da cidade e o endereço que eu vou mandar via correio. Passa fechando aí. Ulisses, tu digita no chat. Passa fechando aí já. O endereço completo, que aí o nosso irmão Rafael pega esse endereço para me passar aí, tá bom? Tá certo. Vocês têm o meu número aí? Tem o meu número? Se não tiver, é 981 27 46 56. Não, anote no chat. Fica não sei aí, mexer com isso, não. Tranquilo que a gente arranja aqui, evangelista. Bota no zap. Na barra, anota aí para mim. Tu pede, anota aí, viu? Aí Rafael. Oi. E aí o outro também já ganhou? O outro estava presente? O Valber estava presente, o Valber Pereira. Eu estou presente. Qual é a loja? Loja 54, São João dos Patos. É lá de... Aí eu não me lembro. Diz o nome, que eu não sei mais qual foi a linha. Valber. Foi o Chaveiro. Não. O Chaveiro foi o nosso Gustavo Dalmolin. Ele agora acredito que tenha sido o PIN. É o PIN. É o PIN. Esse PIN é maravilhoso. Olha a beleza desse PIN aqui. Bonito. Ele é um azul escuro, né? Tem fundo azul escuro, que maravilha. Então, esse foi o prêmio do Valber. Pode deixar Como aí é o sobrenome do Valber? Pereira. Valber Francisco Pereira.
O que ganhou o meu livro, como é que é o nome? Como? O que ganhou José o livro? Ulisses. José Wilson. Ulisses. Ah, José Ulisses. José Ulisses Ávila. Agora a gente precisa do seu contato, evangelista. 981 27 46 56. Tá. Meu irmão Lorival, ainda tem algum sorteio ainda? Hein? Meu irmão. Ainda tem algum sorteio? Tem não, acabou. São os 5 prêmios hoje. Tá. E o Linha 2, meu amado irmão, que foi anunciado, é da minha loja aí. Fica no aguardo de um brinde. Como? Telino Jean, Linha 2, que o irmão Nabago chamou. Ele está presente, Como eu tá? chamei e já tinha acabado, eu vou Então mandar um brinde para ele. Vamos acrescentar aí mais um brinde para ele aí. O Nabago. Telino Jean, o primeiro a se inscrever da minha loja. Meu irmão, eu vou mandar um brinde para nosso irmão Miguel, entregar para ele. Vai ser um mimo meu, pessoal, tá? Eu que falei o nome dele como primeiro a ser inscrito, eu quero fazer essa homenagem a ele. Eu vou mandar um mimo para ele, tá? Vou deixar com o irmão Miguel. Na próxima semana eu vou estar em São Luís e eu deixo com o irmão Miguel, tá? Para o Telino, né? Para o Telino, né? Beleza. Foi o Telino, foi? Telino Jean, exatamente. Linha 2, meu irmão. Muito obrigado, irmão Nabarro. Okay. Muito obrigado, meu eminente irmão. Muito Justo. Tá, já, vou deixar com o irmão Miguel. Passa a palavra para o nosso serenista grão-mestre para fazer o encerramento do dia. Meu irmão Lorival, o DDD do nosso irmão evangelista 98. Sereníssimo, você pode ativar seu áudio. Obrigado, meu irmão Rafael. Meus queridos irmãos, boa noite, meus irmãos do Alto Corpo, meu irmão Zanélio, grande orador aqui presente, meu irmão Rafael, secretário de Relações Interiores, meu irmão Lorival, coordenador desse seminário, da Grande Secretaria de Cultura, meu queridíssimo irmão Fonseca, grande delegado-geral, e os demais irmãos que aqui estão presentes, meu querido irmão, meu eminente de grão-mestre, meu poderoso irmão Nabarro. Queria hoje agradecer ao nosso irmão Lerai pela excelente palestra, que foi de fundamental importância, tirou muitas dúvidas e plantando uma sementinha da educação e da cultura maçônica em todos os irmãos. Só tenho que agradecer a todos os veneráveis presentes e quero agradecer na pessoa do meu irmão Cateus, do meu irmão Vaz, do meu irmão Ariane, venerável da Visconde Vieira da Silva, a loja que eu iniciei, fui elevado, fui exaltado, entendeu? Onde fui também, dei os primeiros passos sobre a coordenação e a orientação do nosso poderoso irmão José Americano, que é o pai dos nossos irmãos Anélio, do Americano Filho, que nós iniciamos juntos, e todos os irmãos aqui presentes. Só mais agradecer essa noite fantástica e agradecer pela presença, que a gente continue com esse desejo, com essa finalidade da gente melhorarmos na nossa conduta maçônica e, acima de tudo, com nossos aprendizados. Esse seminário será uma constância da grande loja, o Lorival já vai, para o segundo semestre, preparar um segundo, e a gente vai discutir com os irmãos, fazer uma pesquisa, ver o que é que os irmãos gostariam que a gente abordasse nesse seminário. Eu vejo aqui hoje, com grande participação, a loja 43, do meu poderoso irmão Vaz, com o seu aprendiz aí, que eu vi aí, fiquei muito satisfeito em encontrar aqui, meu irmão Andrade, entendeu? Que me chamou muita atenção, está participando ativo, é o primeiro a chegar, o último a sair. Eu acho que é isso que a gente ganha com a maçonaria, com esse tipo de entusiasmo, com esse tipo de dedicação. Então, meu irmão Lorival, muito obrigado por mais essa noite desse seminário. Espero que até sexta-feira a gente tenha um grande aprendizado. Aproveito para convidar todos os irmãos aqui presentes para que possam participar da reunião de amanhã, que é com o nosso eminente grão-mestre adjunto, nosso queridíssimo irmão Nabarro. Na quinta-feira parece que tem o nosso irmão Vaz.
e na sexta-feira, talvez, o nosso irmão Forte Braga. Se tiver a possibilidade, nosso irmão Lourival já está aí vendo a possibilidade de substituir, caso ele não possa comparecer. Mas é isso, meus irmãos, muito obrigado mais por essa participação boa, e nós tivemos aqui números aí até 215, 220, e né, passamos de 10% num período de pandemia, num período complicado, e os irmãos presentes. Meu irmão Lourival, estou lhe devolvendo a palavra, o malhete, para que meu irmão faça os encerramentos de estilo. Tá? Obrigado por tudo, meus irmãos, obrigado pela presença. Vaz, um abraço no coração, meu irmão. Obrigado por tudo. Então, eu quero agradecer a todos, né? E estamos encerrando nossa programação de hoje. Até amanhã. Acessem com antecedência, estimule os irmãos a virem, para ver se amanhã a gente chega aos 300. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Fique com Deus. Meu irmão Adail, boa noite, meu querido. Fique com Deus, Adail. Boa noite, meu irmão. Um abraço para todos os irmãos aí. Boa noite, meus irmãos. Um abraço. Até amanhã. Boa noite, meus amados irmãos. Até amanhã. Fique com Deus. Boa noite.